Vamos botar um pouco para convidar a turma para entrar aqui. Meu áudio ficou bom aí? Ficou, né? Tá bem, tá bem. Eu botei o microfone aqui, mas é porque às vezes ele pega o microfone. Deixa eu ver qual microfone que está ligado aqui. Bom dia, pessoal. Ei, Fernanda. Fernanda, bom dia. Ó, o pessoal está chegando aí, viu? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo bom? Você está falando aonde, Fernanda? Eu sou de Santa Catarina. Poxa, que legal. Tenho escritório em 2 cidades aqui. Legal. Que legal. O pessoal está entrando aí. Bom dia. Bom dia. Primeiro encontro. Eu estou colocando umas pessoas para dentro aqui, que tem gente ainda que está... A gente teve esse probleminha aí da plataforma. Na verdade, a gente resolveu, né, aderir a essa plataforma até para facilitar ter um local para a gente colocar, né? E essa plataforma a gente pesquisou, isso foi tudo de última hora, né, Márcio? Assim, a gente, na correria aí do fim de semana, com a ideia da comunidade, a ideia central é a ideia da comunidade, né, do WhatsApp, mas a gente nos indicaram essa plataforma que ela consegue nos dar um suporte no tocante às aulas, no tocante a um local específico para a gente colocar os materiais, as aulas, né? E ela organiza para nós também essa gestão toda da comunidade. Então, foi bem interessante, mas é algo novo para nós, então a gente teve várias reuniões com eles e algumas demandas ainda, eu acho que eles estão até aproveitando, né, algumas coisas que a gente tem passado para eles melhorarem a plataforma, então está sendo também interessante para eles, né, nesse aspecto. A gente começa, Márcio? Como é que... Eu acho que vamos começar, né? Para manter o horário, né? Eu estou controlando aqui a entrada, né? Aquela famosa, né? Em homenagem aos colegas que já estão na sala, né? Vamos dar início, né? Eu acho que começa aí, né, Léo? E a gente vai evoluindo aqui, né? Não, maravilha. Começar só dando bom dia para quem já está aí. O professor Leonardo vai começar falando. Bom dia a todos, depois eu falo um pouco mais. Maravilha. Márcio, se eu precisar te chamar aqui é porque ainda tem gente que está pedindo para entrar aqui, aí você me socorre aí e entra. Gente, bom dia a todos, né? Eu acho que esse é o nosso primeiro encontro, né? Eu queria primeiro falar um pouquinho da plataforma, né? Não sei se vocês já analisaram lá, nós estamos ainda colocando alguns materiais lá, estamos disponibilizando. Esses dias foram um pouco corrido aí, né, nesse grupo aí inicial que a gente está, e aí estou dizendo inicial porque eu vou explicar por quê, dessa comunidade, e que a ideia é exatamente essa, né, assim, que a gente já explicou lá na live anterior, de juntar esforços, né, e conversando juntamente com o professor Márcio, a gente meio que alinhou mesmo essa sinergia, no sentido de ver que a gente tinha como juntar esforços, primeiramente com os alunos dele e com os meus alunos, com os meus seguidores, enfim, mas basicamente as pessoas que participam já das nossas comunidades, para a gente poder trocar experiências e tentar uniformizar. Claro que não dá para uniformizar, né? Cada estado tem uma determinada demanda, mas aprender com isso e como estrategicamente a gente pode atuar de uma maneira efetiva. E eu acho que, além disso, também tem uma atuação institucional, né? Então, hoje eu conversei com um defensor lá de Porto Alegre, o Felipe Kirchner, ele se prontificou a entrar no grupo, eu já coloquei ele no grupo, eu já atualizei ele com relação às demandas do Banrisul, veja que já foi uma demanda ontem do grupo, né? A ideia é que a gente faça isso no Brasil todo, com qualquer instituição financeira, de qualquer estado. Ele não estava sabendo, ou seja, é uma demanda, e ele trabalha com ações coletivas, é uma demanda que não chegou lá ainda na defensoria, provavelmente por serem servidores públicos, estão contratando advogados, mas eu e o professor Márcio já nos prontificamos a ajudá-lo nessa questão da demanda, e vocês têm um papel fundamental nisso, né? Veja, foi uma demanda que foi trazida por vocês, que a gente teve ciência, né? Eu estou aqui em Vitória, o professor Márcio está em Porto Alegre, mas também, eventualmente,
né, a gente não sabe exatamente, cada um vai tratar, vocês vão ter conhecimento de assuntos que vai trazer para o grupo, né? Por isso que essa comunidade é especial, é a comunidade que a gente está acreditando muito com uma visão estratégica, né? E aí a gente já tomou esse primeiro procedimento, de talvez propor um termo de ajustamento de conduta com o Banrisul, né? Claro que a gente não pode fazer isso, né? Tem que ser um órgão público, mas nós já nos prontificamos, o Felipe já se prontificou, e a ideia é que, a depender do que o Felipe nos diga lá, ele vai nos colocar em contato com o promotor também, talvez a gente faça uma força-tarefa para poder atuar de maneira mais estrutural. Então, assim, isso eu acho que não tem preço, isso é muito legal, né? E eu, como servidor público, né, há mais de 20 anos, eu posso dizer para vocês, assim, com toda certeza, né? Minha esposa também, ela é defensora pública, quando a gente recebe uma ajuda de algum grupo específico, né, que é o nosso grupo, que a gente, pelo menos, pretende ser algo especializado em direito bancário e superendividamento, é super bem-vindo. Porque o servidor público, às vezes, ele não tem tempo, ele não tem estrutura, ele não tem, às vezes, por mais que a gente ache que tem, não tem. E quando a gente chega para ele já com material, se prontificando a ajudar, se prontificando, inclusive, a ajudar na redação de uma sessão civil pública, ajudar com subsídios, é super bem-vindo isso, né? Porque ajuda na atuação, e acho que essa é a proposta. Então, vão lá na plataforma, que ainda não foi, né? Eu já deixei lá alguns materiais, o professor Márcio já deixou também, algumas petições, a gente vai inserir mais materiais lá. Eu disponibilizei algumas aulas lá, que eu acho estratégicas do superendividamento, tá? O professor Márcio depois, ontem já disponibilizou uma aula lá no grupo, que ele teve ao vivo. A ideia é essa, é capacitação, verificar o que está acontecendo na prática e trazer isso para o grupo, trazer para a gente poder pensar junto estratégias, conhecimento. Então, isso é fundamental. Uma coisa que eu queria... já deixei para vocês lá as informações do cupom. Então, lá na aba da comunidade, quando vocês vão lá em notícias, tem área de cursos e notícias. Em notícias, vocês vão ter lá alguns posts que a gente vai fazer. E eu já deixei para vocês os cupons, tá? Qual é o cupom da editora Juspódio? Vocês têm R$20 em qualquer livro e em qualquer curso da editora Juspódio, né? Eu faço parte do conselho editorial da editora Juspódio, então consegui isso lá para essa comunidade específica, mesmo com desconto. Então, os livros que já tem super desconto lá na editora, ainda assim, vocês terão mais R$20. Isso foi o que a editora me passou. E o IBJUS, que é uma plataforma de cursos jurídicos, está dando 20% de desconto para essa comunidade. Então, lá tem vários curso do professor Márcio, eu vou ter um curso de superendividamento lá também, né? Enfim, nós vamos... a ideia é uma plataforma de cursos, e lá também a gente vai disponibilizar descontos também, visando essa comunidade. O professor Márcio está compartilhando aí a tela aí da comunidade, né? Então, tem a área de cursos ali, né? Onde vocês vão ter os materiais, as aulas, a gente está reorganizando isso aí, né? Ainda. Podemos dizer que já está disponível, né? Aqui tem várias petições de direito bancário. Isso. Né? Isso já está. Esse material aqui já está à disposição, né? Alguns ainda não, por exemplo, direito bancário, aulas e vídeos. Sim, vocês vejam que tem 0 aulas ali. 0 aulas não significa necessariamente aulas, tá? A gente vai até ver isso lá na plataforma. Pode ser uma aula ou um documento específico, né? Ali os artigos de superendividamento, que aí eu tô selecionando, e os cupons, né? Na verdade, Márcio, até esses artigos aí de superendividamento, eu tenho que tirar aí, porque está lá em notícias. Tá. Eu tentei colocar aí, mas não coloquei. Se você clicar em notícias, vai estar lá os 2 primeiros posts, que tem os cupons dos livros, tá? E esses artigos de superendividamento, que a ideia é a gente fazer também a mesma curadoria no direito bancário. Então, esses artigos foram artigos que eu selecionei, artigos publicados em periódicos, tá? Não são artigos de internet, são artigos... não que artigos da internet não tenham valor, não é isso, de jeito nenhum. Até porque eu publico muito no Conjur, publico muito no Migalhas, né? Vou até disponibilizar o link para vocês também dessas notícias. Mas esses são periódicos mesmo, revista de Direito do Consumidor, Qualis A, Qualis B, revista de processo, que são artigos que têm sido muito utilizados, inclusive, por mestrandos, por doutorandos em superendividamento. Só vocês têm acesso a essa lista. Então, tem a senha aí, colocar a senha CFE 2025.
tá? É só clicar nesse link. Ao clicar nesse link, vai pedir a senha, e ao clicar na senha, vocês têm acesso a todos esses artigos aí. Só vocês têm acesso a esses artigos, tá? É um acesso que é específico para a comunidade. A ideia é que a gente vai fazer isso também em direito bancário, tá legal? Naveguem, tá? Por favor, depois da comunidade. A ideia é a gente criar um espaço cada vez mais preparado, com mais informações, competições, com recursos, com jurisprudências em direito bancário e superendividamento. Tá legal? E, professor Márcio, a gente queria, antes das dicas da aula, especificamente, compartilhar aqui uma situação com vocês, né? A nossa ideia inicial era realmente, como criar uma comunidade e de alunos, e a ideia nasceu dessa ideia, né? Eu tinha uma comunidade, tenho ainda do superendividamento, que muitos de vocês participavam, o Márcio também tinha lá dos seus cursos, dos seus alunos, né, da sua comunidade, e a gente, compartilhando ali experiências, falou, por que a gente não cria uma comunidade única de direito bancário de superendividamento e a gente adote estratégias mais eficazes, organizadas, para a gente poder auxiliar cada membro do grupo, né, com petições, com encaminhamentos, e que os membros do grupo também possam nos ajudar, porque é muito rico essa troca que vocês trazem para nós. Vou dar o exemplo do Banrisul, vou dar exemplo de quando vocês falam, olha, eu tentei isso e deu certo isso não deu certo. Né? Compartilham, por exemplo, eventualmente uma peça de vocês. Isso aí é muito rico, isso aí constrói, é uma construção coletiva. Né? O que a gente está se propondo aqui é só, talvez, ser ali um norte, né? uma direção com base na experiência que a gente adquiriu aí ao longo dos anos, mas é um processo constante de aprendizado. Nós estamos buscando aprendizado, eu e o professor Márcio, o tempo todo, até porque o dia que a gente falar assim, chegou, pode saber que deu ruim. Né? Então, a ideia é essa. E essa construção, para nós, foi muito interessante, né? Porque a ideia era criar a comunidade no WhatsApp, a gente recebeu uma sugestão para aderir à plataforma, que é considerada, pela busca que a gente fez, a melhor plataforma do mercado de comunidade, tá? Então, essa plataforma que a gente aderiu, o Last Link, é uma plataforma de comunidade. E aí a gente foi, na verdade, aí esses dias tem sido uma loucura, que a gente está mergulhando nisso para aprender essa situação. E com isso, na verdade, a gente começou a receber muitas demandas de pessoas querendo participar da comunidade. E aí isso gerou para nós um certo conflito, né? Falou, olha, como é que a gente vai abrir a comunidade, sendo que a ideia era exatamente ter pessoas que já participavam da nossa comunidade, que a gente tinha minimamente um vínculo, né? Que a gente sabia que contribuía de alguma maneira, porque se já participava do nosso grupo é porque, basicamente, tinha um interesse na matéria. Se aderiu à comunidade, é mais do que isso. Porque o fato, né, e aí tem um viés econômico, o fato de pagar para entrar é porque não é qualquer um que está querendo estar aqui com a gente. Né? Embora o valor seja um valor, enfim, né, por R$24 por mês, não é um valor alto, enfim, a gente brinca até, né, é um valor embora todo valor é valor, mas assim, é um valor de plataforma de streaming aí, né, Netflix, é porque quis estar aqui. Estou querendo dizer o seguinte, se vocês estão aqui, é porque vocês quiseram realmente estar aqui, tem um interesse maior de estar aqui, e era esse o objetivo mesmo, né, no sentido de pessoas que querem, ou que mexam, que trabalhem, que querem contribuir, ou que queiram aprender, para nós é muito válido como professor, pessoas que querem aprender, é muito legal, em direito bancário ou superendividamento, ou os dois juntos. Né? Então, isso para nós era muito interessante. Mas quando a gente começa a receber um monte de pedidos para poder participar da comunidade, isso gerou um certo conflito. E aí, conversando com o professor Márcio, a gente teve uma ideia, né? Que veio tudo junto, tá, gente? Veio a ideia da plataforma, e aí toda hora, eu e Márcio, a gente começa a pensar um monte de coisas. Tô vendo a Sara aí, já passei para a Sara um link aí que eu pedi, tá? Bom dia, Sara. Sara tem livro em direito do superendividamento, uma advogada de Belo Horizonte, e aí eu tinha pedido a uma colega que está muito avançada no direito da inteligência artificial, e ela hoje cria robôs e prompts específicos para escritórios, grandes escritórios e grandes corporações. Ela, inclusive, foi a que deu curso lá, que eu divulguei na editora Juspódio, né, a Carol, e eu pedi a Carol, falei, Carol, eu preciso da sua ajuda, preciso que você elabore para mim um robô para a área de superendividamento.
a gente está em fase de testes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia é a gente incrementar, na verdade, essa comunidade com ferramentas. E à medida que pessoas queiram participar dessa comunidade, eu e o professor Márcio, a gente pensou duas coisas. Primeiro, a gente vai estar ajudando mais pessoas. Segundo, a gente vai poder ter uma atuação maior no Brasil, né? Mas a gente não queria também confundir essa comunidade que a gente criou, que é porque vocês não têm esse acesso, mas o acesso que tem lá na sua plataforma está escrito Comunidade Pioneiros, que foi a primeira comunidade, é essa comunidade que está aqui, que essa comunidade hoje está fechada, tá? Se alguém entrar aqui hoje, vai ser algum convite especial, mas a princípio ela está fechada. Eu até inseri ontem 2 pessoas que me pediram muito para entrar, mas que já tinham um vínculo comigo. E aí eu autorizei e fiz o convite. Permiti ainda que ela pagasse ontem. Ontem foi terça-feira, né? A princípio, expirava na segunda. Não sei se está assistindo essa aula, essas pessoas, acho que foram 2 ou 3 que me pediram, e eu já tinha um vínculo com elas, e colocamos para dentro. Mas hoje está fechado. Fechar essa comunidade, e a ideia não é abrir essa comunidade mais, a não ser para alguém específico, né? Algum convidado especial, que a gente saiba que vai colaborar muito com o grupo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Até para a gente poder alinhar o discurso aqui e falar, poxa, os caras falaram que vão analisar as pessoas que vão entrar agora e estão pensando em abrir a comunidade. Não é isso. Vocês vão continuar com essa comunidade, que é a comunidade que a gente acredita, que é master, que enfim, que tem nos ajudado e que vai sair daqui as ações estratégicas. É isso que a gente acredita. O que o pessoal master a gente está pensando? Pessoas que estão querendo entrar agora, talvez, a gente vai alinhar isso ainda, mas há uma grande possibilidade. A gente não quer fazer isso agora, até porque nós estamos ainda na construção da plataforma. Abrir outras comunidades. Talvez abrir uma segunda comunidade, que não vai interferir com essa comunidade aqui de vocês, tá? Vai ser um outro grupo de WhatsApp. E aí vai ter um outro preço, vai ser o dobro do preço que vocês pagaram. Mas com esse valor, eu acho que a gente vai conseguir fazer algumas coisas que a gente pretende fazer. Infelizmente, a gente só consegue fazer isso com recurso financeiro. Por exemplo, esses robôs de superendividamento. Isso tem um custo elevado, porque existe uma criação ali junto ao ChatGPT e precisa fazer testes, precisa de constante modificação, né? Porque o ChatGPT está mudando toda hora. Então, não é uma coisa que você está pronto, entrega e você vai usar para sempre. Segunda coisa, que eu não estou prometendo, mas é um desejo meu, tá? Eu estou abrindo isso aqui para vocês, mas, por favor, não criem expectativas em relação a isso, mas é um desejo meu. Inclusive, já falei isso com o professor Márcio. Eu estou olhando para a gente ter, dentro da nossa plataforma, uma plataforma de cálculo jurídico, tá? Eu sei que vários de vocês pagam por fora essa plataforma. Então, a ideia, pelo menos nas principais ações de direito bancário, eu sei que essas plataformas hoje fazem cálculos previdenciários, cálculos trabalhistas, né? Mas a gente queria um específico de direito bancário e de superendividamento. Eu já entrei em contato com um TI que presta serviço para a USP, tá? Que é, inclusive, daquela fundação FIP, tá? De carro. É uma fundação de professores da USP, eu até não sabia disso, da área econômica. E eu já estou em contato com ele para a gente elaborar uma plataforma. Só que isso, hoje, é caro, porque a questão da TI hoje, o preço do TI hoje é um negócio absurdo, né? Tem 3 anos que eu estou tentando implementar uma plataforma de superendividamento nos PROCONs e nas defensorias públicas e tenho encontrado resistências financeiras. Agora a gente vai chegar num denominador comum aqui no Espírito Santo, que a gente vai contratar uma plataforma. O PROCON vai contratar, via fundo, uma plataforma. Eu até anunciei isso lá na Secretaria Nacional do Consumidor. E vai ser legal, porque eu vou passar para vocês aqui, de primeira mão, o que vai acontecer nessa plataforma depois. E eu estou auxiliando na construção da plataforma. Vai ser uma plataforma de informatização do PROCON e de superendividamento. Então, a ideia é que a gente faça isso no modelo extrajudicial. Isso não vai tirar a atuação do advogado, pelo contrário, vai ser importante a atuação do advogado, até porque as demandas que não forem, que não haja resoluções, os advogados poderão acompanhar a plataforma, inclusive, né, os acordos, e também, obviamente, a partir do momento que não tiver o acordo, vai seguir para fazer o compulsório, né, do artigo 104B. Então, eu só queria, nesse primeiro encontro nosso, passar isso para vocês, né,
Porque se eventualmente falar, agora eles abriram a plataforma. Não, a ideia que a gente tem pensado, a gente ainda não bateu o martelo, é talvez abrir para uma segunda turma, para uma segunda comunidade, que não vai se misturar com a comunidade de vocês, que é essa comunidade, que é a comunidade que a gente tem mais vínculo, que são pessoas que já nos seguiam, que já foram nossos alunos, que já têm uma relação, né? Tanto que a gente, às vezes, alguns de vocês a gente chama já pelo nome, são pessoas que já entraram em contato pessoalmente conosco, né, de alguma maneira, ou que a gente já tinha uma relação específica, que a gente acredita que daqui que vai sair bons frutos, não que nos outros não possam sair, mas que talvez seja uma forma da gente, por que não, propiciar acesso à plataforma, que basicamente vai ser isso, para eles, também dos materiais, das peças e das estratégias que vão constar das aulas, e também, obviamente, esse recurso talvez possa nos trazer ajuda, né? Inclusive para contratar, por exemplo, pessoas para poder nos auxiliar nas buscas, nas pesquisas, jurisprudências, né? Porque acaba ficando muita coisa. A gente está tentando aqui organizar, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, mas acaba ficando, eu tenho outras demandas também, acaba ficando outras coisas, tá bom? Então, eu queria dar essas informações pessoais, vou passar aqui para o Márcio, tem umas pessoas me chamando aqui, eu estou aqui só para poder colocar aqui as pessoas no grupo, porque ainda algumas pessoas tiveram algumas dificuldades de entrar no grupo no WhatsApp, tá bom? E aí, Márcio, gente, se quiserem fazer perguntas, tá? Depois podem ficar tranquilos que a gente vai abrir aqui para trocar essas experiências aí, tá legal? Obrigado. Depois eu volto aqui com mais dicas aqui de endividamento hoje. Não é só informação, não. Vai lá, Márcio. Muito bem. Bom dia, pessoal. Então, para a gente dar prosseguimento, fazer desse encontro aqui, desse e todos os outros encontros que sejam efetivamente práticos, eu gostaria, primeiramente, e essas considerações iniciais são necessárias, ainda mais quando está se construindo um projeto com as pretensões que a gente tem, com a magnitude que a gente tem, né? Então, é importante dizer isso, né? Ainda que pareça protocolar, né? Quero agradecer a confiança de todos que estão aqui, né? Quero dar parabéns pela iniciativa. De fato, nós somos os pioneiros desse movimento, dessa comunidade, né? E acho que é importante contextualizar isso. Nós tivemos essa percepção, a partir de uma necessidade real que há, não é? De criar algo que seja dinâmico. Isso aqui é diferente de um curso, né? E vejam que a ideia é que isso aqui funcione como uma caixa de ressonância. Então, a gente já teve um primeiro movimento, ali, acho que a Priscila está aí também, né, Priscila? Se estiver aí, dá um oi aí, né? E essa primeira questão específica aqui do Rio Grande do Sul, mas a ideia é que a gente possa direcionar esforços para questões que venham surgindo, né? Então, a ideia da comunidade tem essa dimensão de a gente trabalhar com essa inteligência coletiva, né? Não ficar só na teoria e poder direcionar esforços para questões efetivamente práticas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente decidiu, bem dentro de uma coisa, de um conceito que vem das startups, talvez aqui alguns conheçam, talvez outros não, que é o MVP, que é o mínimo produto viável, né? Então, a gente resolveu organizar essa comunidade e a razão de nós limitarmos a quantidade de pessoas e fazermos primeiro um processo seletivo é justamente para que a gente possa contar com pessoas que, né, e aí, claro, a gente trabalha também com alguma pressuposição, uma presunção, juridicamente falando, uma presunção relativa, né, de que sim, os colegas que estão aqui estão encaixados dentro do perfil que a gente quer para dar esse pontapé inicial. Por isso a gente resolveu limitar, né, e para nossa surpresa, até a acolhida foi até maior. A gente tinha, no primeiro momento, a gente projetou, né, professora, de ter em torno de umas 20 pessoas, já estaria muito bem. Mas como a procura foi muito maior, a gente resolveu, acabou abrindo um pouco mais, né, mas ainda assim com essa ideia de limitação, até porque a gente está estruturando a plataforma, por mais que a plataforma seja muito bem recomendada, a gente já teve reunião com o pessoal e efetivamente é algo muito bem estruturado. Alguns perceberam aí alguns percalços operacionais aí que a gente está contornando, né? Mas justamente, então, a ideia da gente ter essa limitação nesse primeiro momento é para isso. Então, na medida que a gente vai, inclusive conhecendo, e a lógica da startup tem isso, né? A gente lança o primeiro projeto para aprender também com ele. Na medida que a gente vai entendendo as nuances, sutilezas, inclusive da plataforma, né, do relacionamento com os membros da comunidade, aí sim a gente está preparado para dar outros passos, né? Isso que o professor Leonardo estava falando, essa questão da expansão, porque sim, a ideia é que a gente vai criando um movimento consistente, né? E cada vez mais forte. Ontem, eu e a Priscila estávamos na reunião da Comissão de Direito Bancário da OAB,
e a gente até já tínhamos conversado no primeiro momento com o presidente da comissão sobre essa questão aí, esse desafio que nós temos aqui no nosso estado com o Banrisul, que é o nosso banco estadual, que não é exclusivo nosso aqui. Nós temos questões, por exemplo, com o BRB, quem é de Brasília sabe muito bem, né? E são situações que se repetem, seja com bancos estatais, lato sensu, assim, né? Ou bancos privados, né? Então, a gente especificamente tratou disso e teve um debate bem acalorado, havia representantes de instituições financeiras, inclusive do Banrisul lá, né? E foi uma coisa meio chocante, assim, né? A Priscila está aí, pode também dizer. Então, a gente percebe que é um jogo que a gente tem que trabalhar muito bem estruturado. Então, até para exemplificar, pessoal, uma iniciativa que, nesse caso concreto, a gente está fazendo, e isso é um exemplo de movimentos que a nossa comunidade tem o potencial de fazer e que eu e o professor Leonardo queremos direcionar, e, obviamente, né, com a participação e com a contribuição de tantos quantos se sentirem, né, disponíveis para isso. Então, uma primeira iniciativa que eu e a Priscila estamos fazendo já, nós vamos organizar, porque, assim, o pessoal diz, não, o argumento do pessoal do Banrisul, não, mas o Banrisul cumpre a lei. Não, isso aí, né, o pessoal estava até, ficaram ofendidos comigo, eu disse, pessoal, vocês estão, isso na comissão de direito bancário da OAB, que tem integrantes que representam os clientes bancários e integrantes que representam instituições financeiras. Mas, pelas tantas, eu preciso dizer, olha, vocês estão matando o mensageiro, né? Então, me sinto ultrajado que você fala isso. Não, mas olha, eu não estou aqui inventando coisas da minha cabeça. Então, o que eu e a Priscila vamos fazer? A gente vai organizar, através de um formulário, a coleta de evidências. Até eu perguntaria, por favor, escrevam aqui no chat quem é do Rio Grande do Sul, quem tem relações com né, clientes, enfim, que tenha do Banrisul, até coloque aqui para a gente saber desse pequeno grupo que está aqui agora, né? Por favor, escrevam no chat aí. Então, a iniciativa que nós vamos fazer, nós vamos coletar evidências, né? Cada caso, né, documentando o cliente tal, qual é a situação, retenção integral do salário, dificuldade na portabilidade, enfim, seja o que for, né, e com evidências concretas, até para a gente também poder subsidiar as ações institucionais, movimentos institucionais que a gente quer fazer, seja com a Defensoria, seja com o Ministério Público, tá? Então, esse é um exemplo já de uma primeira iniciativa que nos anima muito e que confirma, né, professor Leonardo, que valida essa hipótese que a gente desenvolveu de que criar uma comunidade tem esse potencial de gerar essa força, né? Então, com esse espírito, né, que a gente, vamos dizer, convocou as senhoras e os senhores e todos aqui, para nossa alegria, aceitaram essa convocação, assim que a gente vê, né, que a gente quer construir isso. E, obviamente, a gente quer desenvolver isso cada vez mais, por isso a nossa intenção de expandir, não é, essa comunidade. Então, essa primeira iniciativa, a gente resolveu efetivamente fazer com um valor bastante acessível, mas a gente agora, a gente faz esse primeiro movimento, confirma que, pô, isso tem sentido. A ideia é a gente também começar a focar um pouco na sustentabilidade desse movimento. A gente vai, é nosso desejo, né, expandir esse movimento. Bom, então, feitas as considerações preliminares, vamos agora para um pouco de conteúdo, né? A ideia desses encontros serão encontros quinzenais, tá? Então já fica uma sugestão, ou talvez quase, se me permitirem, né, uma orientação, né, uma recomendação, acho que é a expressão legal, né? Já organizar a agenda, amigos e amigas, né, para esses encontros quinzenais, já na medida do possível, né, bloquear a agenda, né, a cada quarta-feira, a cada 2 quartas-feiras, né, dá para a gente programar, inclusive no calendário, no Google Agenda, ou outro calendário que se usa ali, a cada 2 semanas bloquear. Eu já bloqueei o meu, professor também, né. Então, toda quinzena, né, a cada 2 semanas, quarta-feira às 10, estaremos aqui, ou eu, ou o professor Leonardo. E a ideia, justamente, é que a gente vá traduzindo em conteúdos práticos, né, aqui, e sistematizando e trazendo e fazendo isso aqui um espaço de debate, muito em função daquilo que for surgindo, das demandas, das questões reais que vão surgindo ali no nosso grupo no WhatsApp, porque, de novo, a intenção é que esta comunidade, ela não tem uma dimensão, o que é muito enorme, mas tem outros espaços para isso, né? Não é necessariamente aqui uma intenção de formação, ainda que isso surja, né, vamos dizer, como um efeito colateral positivo, né, de formação, ou de
ou de teoria, aqui é eminentemente prático, né? A questão é que seja prática, que a gente possa aí também ir padronizando, vamos dizer, boas práticas, né? Obviamente, isso e aí por isso que a noção da inteligência coletiva se amolda muito a isso, porque a ideia é que as coisas não saiam da minha cabeça e da cabeça do professor Leonardo, né? Que vão surgindo a partir das interações, de novo, de tantos quantos se sintam à vontade para contribuir. E nosso papel vai ser um pouco de ir catalisando isso, organizando essa informação, organizando, né? E com outras pessoas que a gente vem também já nesse processo, né, de estruturação, mapeando para também prestarem serviço aqui dentro desse projeto, tá? Inclusive, então, boas práticas, até para a gente poder criar um padrão de excelência nas manifestações judiciais, né, na abordagem estratégica, seja para também qualificar as manifestações que a gente faça no processo, por exemplo, para subir as questões para os tribunais superiores, né, uma questão que está na pauta em tudo que é grupo que aparece, certamente, muito provavelmente, muitos que estão aqui já tomaram ciência, a recente decisão do ministro Cueva, né, inclusive o professor Renato teve a oportunidade de encontrar o ministro no evento no Rio de Janeiro, 1 ou 2 semanas atrás, acho que isso, né, uma decisão lá do STJ, do ministro Cueva, né, dando conta de que não se pode aplicar a sanção do 104A, né, ao credor que comparece à audiência e ainda que com poderes para transigir, não apresenta proposta, né, que é e ainda... Então, já adentrando um pouco nessa temática aí, deixa eu só botar aqui, ó, 14.181. Meu objetivo, já anunciando aqui, eu quero falar de precificação daqui a pouquinho, tá? Se vocês acham que esse é um assunto interessante, já manifestem aí. Ou, quem eventualmente tiver alguma sugestão, né, de algum assunto para a gente tratar aqui, a ideia é que a gente vá até próximo de meio-dia, tá? Então, vamos administrando nosso tempo aí, vamos botando no chat. Tem a possibilidade de levantar a mão para pedir a palavra aqui, tá? Eu já alinhando, né, procedimentos com o nosso primeiro encontro, né? Acho que é um espaço de diálogo, mas eu sempre pediria àqueles que forem fazer alguma manifestação, já peço de antemão, né, para evitar o constrangimento, enfim, o desconforto, sempre aquele colega que for fazer uma manifestação oral aqui, que procure ser objetivo, que procure, né, trazer algo, né, ou eventualmente para descrever uma situação, ou para colocar um questionamento, mas que faça de maneira objetiva para a gente ter uma boa gestão do nosso tempo aqui, para que o encontro seja produtivo e interessante para todos, tá? Mas, então, nesse ponto específico, né, estou botando a lei aqui na tela para a gente olhar, né, a famosa 14.181, e então a discussão que está na pauta essa semana aí é aqui a questão de que não se aplicaria, né, a sanção, esse é o 104A, né, então, só alinhando aí conhecimento, todo mundo deve estar, né, por dentro, mas vamos lá, né, aqui, a partir do 104A, o Código de Defesa do Consumidor, né, que foi alterado, a 14.181, prevê o requerimento do procedimento de repactuação de dívidas, né, porque tem, em momentos seguintes, o professor Leonardo vai poder detalhar mais, mas, enfim, há toda uma discussão aqui da possibilidade de se iniciar isso via Sejusc, ou é o caso de distribuir a ação e depois ir para o Sejusc, né, a professora Karen, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, ela recebe a petição inicial do pedido de instalação do procedimento de repactuação de dívidas, havendo pedido liminar, como normalmente há, né, pedido de antecipação da tutela, ela examina, defere ou não, não é? Na grande maioria das vezes o pedido é para a limitação dos descontos, né, a 30% ou 35% dos vencimentos da pessoa. Ela aprecia liminar, ela suspende o processo e determina a remessa dos autos ao Sejusc para a realização da audiência conciliatória, que não é aquela lá do procedimento comum, né? Porque e aí já abrindo um rápido parênteses aqui, né? É uma das dificuldades que tem se enfrentado, né? Alguns juízes têm adotado o despacho padrão que tem usado nas ações de procedimento comum, né? Não deixo de aprazar a audiência, né, cite-se para contestar, isso aqui nesse procedimento aplicando, né, que é um procedimento especial, né, ou seja, descumprindo o procedimento especial, né, deixo de aprazar a audiência, cite-se para contestar, né, na hipótese de as partes
terem interesse de conciliar, né, peticionem nos autos, tem né, com algumas variações, essa é uma decisão, agora que vai começar a aula, que chegou meu café aqui. Obrigado, Maria. Né? Com algumas variações, né, esse é um despacho que se vê. Bom, mas, enfim, o procedimento prevê, então, a realização da audiência, né? Mas está quente o café, fizeram agora esse café. Né? Enfim, né, com todo, aqui tem os parâmetros para a proposta de plano de pagamento, mas a discussão está em torno do, aqui, para o segundo, melhor dizendo, né? O não comparecimento justificado de qualquer credor ou de procurador com poderes especiais e plenos para transigir, porque era muito comum, né? Isso aqui veio primeiro solucionar uma questão muito comum nos juizados especiais cíveis, né? Eu fiz muito já no ano passado, né? De chegar lá na audiência, o camarada, o advogado audiencista, né? Não tem poder para transigir. Não tem. O cara só comparece lá para dizer que compareceu. Então, isso aqui veio superar isso, né? Então, o não comparecimento, ou seja, aqui vem primeiro, já inaugura, né, esse dever de, pelo menos, comparecer com poderes, tem que ter, a lei prevê isso, tem que comparecer com poderes para transigir, isso do advogado do credor, do banco, na maioria das vezes aqui, né, na audiência, aí vem aqui a sanção, né, se não comparecer ou comparecer sem poderes, é isso que a lei fala, aí acarreta a sanção, e aqui são várias possibilidades, né, exigibilidade do crédito, interrupção dos encargos da mora, sujeição compulsória ao plano de pagamento que o devedor terá apresentado, né? Enfim, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido, né? Enfim, se já tiver informação, aí aqui abre-se outros parênteses, né? A importância de bem instruir o pedido, mas isso é outro, fechamos os parênteses, porque isso é outra discussão importante, enfim, né? E aí segue a sanção, devendo o pagamento desse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos demais, ou seja, vai para o fim da fila, né? Vai para o fim da fila. Essas são as sanções. E a discussão que foi parada lá no STJ, afinal de contas, se o credor comparece à audiência, ele tem poderes, mas ele não faz proposta. Na caso, eu tenho, tá aqui, formalmente estou habilitado, mas não tem proposta. Tá? A discussão é, se ele fizer isso, aplica-se a sanção, acarreta tudo que está aqui, a partir do acarretará, se aplica para essa é a discussão, né? Então, tem havido decisões, a professora Karen aqui, outros magistrados, amparado, né? E aí o professor Leonardo pode adentrar muito melhor nisso. Eu estou introduzindo esse sistema aqui só para falar um pouco de uma abordagem estratégica nossa aqui, tá, pessoal? Tá? Do que é que nós... Ainda estou falando aqui do potencial de trabalho da nossa comunidade aqui. Enfim, então, há esse posicionamento no sentido de que, em atenção àqueles que são chamados os deveres anexos da boa-fé objetiva, não é isso, professor? Deveres laterais, enfim, da boa-fé objetiva, que é o dever que o credor tem de contribuir para que o devedor cumpra com a obrigação, o dever de cooperar, que é o dever um pouco mais abrangente, dever de cooperação, que está inclusive lá, que é um dos princípios fundamentais do processo civil, está lá nos primeiros artigos, se eu não estou me lembro de cabeça aqui, talvez artigo 6º lá do CPC. Então, se ele não faz uma proposta, se aplicaria a sanção. A discussão que está posta está certo aplicar a sanção não. Aí chegou uma discussão que parou no STJ, e o STJ fez uma interpretação literal da lei. Ele pegou a lei, como nós estamos vendo aqui, e leu. Está escrito aqui que se ele comparecer com poderes, se ele não fizer acordo, não fizer proposta, se aplica a sanção? Não está escrito. Tá, tudo bem, ele fez uma aplicação literal do texto da lei. Só que, né, e aí são questões que a gente pode também, a ideia a gente pode desenvolver nesse espaço aqui, né? O direito é maior do que o texto puro da lei, né? Por isso que existe toda o mundo da hermenêutica jurídica, né? Que desde lá do Maximiliano, que é aquela mais tradicional, né? Até as lições do professor Lênio Streck, né? Meu querido vizinho aqui de rua, inclusive, o professor Lênio Streck foi meu professor no mestrado. Quando eu voltava de carona com ele, gente, lá da Unicinos, quem estava no Unicinos aqui, só ver o que eram os papos, parecia que o carro ia levantar voo, assim, né? Até hoje, de vez em quando, eu encontro ele numa praça aqui perto de casa, eu digo para ele, professor, manda um abraço para o Tício, né? Eu não sei quem conhece, não sei se conhecem o Lênio Streck, né? Mas ele
tem toda a história, a crítica do Caio Itício, né, para fazer a crítica à nossa, ao paradigma que nós temos, fundamentalmente no direito privado, de olhar só as relações individualistas, né, sem ter a percepção um pouco mais coletivista, abrangente, que, por sinal, né, o tratamento do superendividamento invoca, e que justamente essa integração do princípio, inclusive de evitar a ruína, né, o princípio de contribuir para que o devedor cumpra com a obrigação, né, e da própria cooperação, estão integrados no sistema do tratamento do superendividamento, da prevenção e do tratamento do superendividamento, e então é possível, sim, desenvolver. Mas o que eu digo? Muito provavelmente, porque os juízes ainda valem, tá? Ainda, de uma certa, hoje um pouco, talvez mais elaborado, vale essa noção de dar-me os fatos, te darei o direito. Eu diria, dá-me os argumentos, né, que te darei a decisão, né? Então, na medida que a gente consegue qualificar esse debate, né, e provocar, no sentido jurídico, né, o Poder Judiciário, com dar elementos, né, para que o Poder Judiciário, então, processe essas argumentações, a gente tem a possibilidade de construir decisões mais adequadas com a ciência jurídica, né? Então, daqui a pouco, o que aconteceu, eu não vi o processo, tá? Não sei se quem, né? Mas isso está aqui na minha pauta de prioridades, abrir para ler, mas é interessante, esse é um estudo interessante de fazer, por sinal, fica como sugestão, se algum colega aqui da comunidade, não é, se dispuser a buscar a decisão, é fácil buscar lá no STJ o processo, abrir a íntegra do processo, e qual é o estudo que dá para fazer aqui, pessoal? E a quem quiser, eventualmente, já fica uma sugestão, quem quiser fazer e, eventualmente, trazer aqui para nós na comunidade, um breve relatório, né? Entender o que foi a decisão de primeiro grau, né? Quais foram os argumentos do provável agravo do instrumento que houve dessa decisão, né? Que aplicou a sanção, não é? O que o tribunal de origem discutiu, né? E quais foram os argumentos para o recurso especial? Muito provavelmente foi um argumento centrado na literalidade da lei, não é? E na medida em que essa construção, já desde o primeiro momento, desde já a petição inicial da ação dos superendividamentos, a gente trabalha esses princípios que eu estou aqui trazendo, a gente tem a possibilidade de ir construindo e levar e contribuir para que a formação da jurisprudência vá se consolidando alinhada com o direito que essas normas legais pretendem concretizar. Estou falando de direito como algo mais amplo do que a lei, que é uma das fontes, no nosso sistema aqui, talvez a fonte mais por excelência, no nosso direito continental, né? Nosso direito legislado, mas a lei é uma fonte, a lei não é o direito, né? O Napoleão que dizia, né, que pretendia que todo direito privado estaria dentro do Código Civil, mas isso aí já estamos 200 e tantos anos à frente disso. O professor Leonardo botou aqui no grupo um texto dele, no Migalhas: renegociação não é opção, é dever na era do superendividamento. Dentro dessa linha que eu estou trazendo aqui. Deixa eu ver o que vocês trouxeram aqui, se puder botar o ponto dever de o credor apresentar. Tá. Walter, eu acho que o professor Leonardo, de uma certa forma, deve estar respondendo isso nesse artigo. Deixa eu ver, aproveitando que eu estou lendo aqui, o que trouxeram aqui, que o pessoal trouxe aqui. Josiane, sou do Rio Grande do Sul. Essa semana recebi uma demanda de um funcionário público. Estamos tendo dificuldade de obter os contratos de empréstimos originais das dívidas e os valores atuais dos empréstimos. Depois da enchente, houve congelamento dos empréstimos. No Rio Grande do Sul, tivemos a nossa enchente no ano passado, né? Certo? Todo mundo sabe disso. Houve congelamento dos empréstimos, e quando começaram a cobrar, é como se o servidor tivesse realizado um novo empréstimo, começando a cobrança da primeira parcela. Olha só, então, Josiane, primeiro ponto, né? Dificuldade de obter os contratos de empréstimo originais das dívidas, né? Não sei se aqui também nós estamos falando do Banrisul ou não, e valores atuais dos empréstimos. Vamos pegar esse ponto, não sei, professor, eu vou tocando aqui, né? Se alguém, colegas aqui, se alguém tem alguma consideração, levanta a mão, vai botando no chat. O professor também me interrompe, fica à vontade. Eu vou fechar aqui o texto da lei, porque já, né, cumpri o que eu queria ali. Vou aproveitar aqui a deixa da Josiane. Pretendo ainda falar um pouquinho sobre precificação, tá, pessoal? Se acharem relevante, digam aí. Mas
esse tema da obtenção de documentos. O que a gente faz aqui? Até, José, se puder informar aí qual é o banco, que a gente tem, além, para os servidores públicos, além do Banrisul, a gente tem aqui algumas financeiras, né, que também tem umas questões bem problemáticas, tá? Eu não sei o que tipo de pedido você já fez para obtenção dos contratos, mas quais são os procedimentos que a gente tem? A gente inicia, né, desde os procedimentos administrativos até a via judicial, que é a exibição de documentos, que a gente procura deixar isso como último alternativo, porque é mais demorado, né? Eventualmente, talvez a pessoa tenha a JG ou não, mas também tem a questão de custos, né? A gente inicia fazendo o pedido, primeiro com a agência de relacionamento, se é um banco digital, com um canal digital que haja disponível, com a agência de relacionamento, e isso, o primeiro contato pode ser mais informal, pode ser por um WhatsApp, pode ser por um e-mail, né? A seguir, as medidas que funcionam, a gente costuma fazer em paralelo, a reclamação no Banco Central e a reclamação no consumidor.gov.br, tá? O que a gente observa? Eu tenho a impressão que o professor Leonardo já, inclusive, havia comentado isso, não ficou gravado, né, mas não sei quem estava presente aqui, né? Alguns certamente estavam presentes no encontro que a gente fez quando a gente anunciou a comunidade, né? Essas vias, seja a reclamação do Banco Central, seja a via no consumidor.gov.br, elas tendem a ser bastante eficientes, tá? Incrivelmente, porque as instituições se preocupam com o ranking de reclamações que tanto o Banco Central quanto o Ministério da Justiça tem, né? Consumidor.gov.br é um serviço que está dentro do Ministério da Justiça, dentro lá faz parte da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, acho que esse é o nome, né? Secretaria Nacional do Consumidor, enfim, né? Então, essas reclamações funcionam. Uma outra possibilidade que a gente até não tem usado, mas acho que é importante mencionar, também tem reclamação para a ouvidoria do próprio banco, tá? Em algumas situações isso também é efetivo. Mas o que mostra o resultado mais prático é tanto a reclamação para o Banco Central como a reclamação para o consumidor.gov.br. Como se faz isso digitalmente? A sugestão é que se faça os dois. Uma das duas vai responder antes, tá? Mas, às vezes, isso é suficiente. Porque, vejam, é indiscutível, não é? O direito, decorre do dever de informação, enfim, é indiscutível o direito que o consumidor bancário tem de ter acesso às informações, né? E também é bastante conhecimento nosso a resistência que muitas vezes as instituições têm. E essa resistência, pessoal, fala um cara aqui que já trabalhou em banco, né? Sim, pode até ser por má fé. Sim, pode ser. A má-fé, quando ocorre nessas situações, não é institucional. A má-fé, quando ocorre, às vezes, é pessoal, né? Aquele servidor, aquele funcionário ali, né, que tomou uma bronca, que pessoalizou a coisa. Pode acontecer má-fé, claro, isso é do ser humano. Mas agora, enquanto instituição, o próprio Banrisul, essa foi uma discussão que teve ontem lá, que daqui a pouco o pessoal começou... Gente, não tem ideia do que foi a coisa. Né? O pessoal... né, deduziu coisas a partir do que eu disse, que eu teria dito que o banco é uma instituição que atua de má-fé. Não, gente, calma, vamos devagar. Então, mas muitas vezes é por deficiência operacional, essa coisa de não conseguir... Já te dou a palavra, Priscila. Essa coisa de não conseguir, de não ter acesso logo, não prover informação, muitas vezes é decorrente de dificuldade operacional, porque a gente tende a achar que os bancos são instituições... Ok, são consistentes, são financeiramente, né, enfim, robustas e etc. e tal, mas o fato é que os bancos são muito ineficientes operacionalmente, né? Então, isso tem um lado bom, que é uma luta de Davi e Golias, muitas vezes a gente trabalha no erro das instituições, né? Mas muitas vezes essa demora decorre de dificuldades operacionais, problema deles, né? Nós temos o direito, nosso cliente tem o direito, fim de papo. Então, o que a gente faz? Registra reclamações em um ou outro, ou nos dois, fundamentalmente depois, primeiro tenta direto com contato, com o canal de relacionamento que se tenha, que o cliente tenha, seja o pessoal da agência, seja um canal de atendimento. Não obteve sucesso, Banco Central, consumidor.gov.br, não tendo sucesso, propõe a ação de exibição de documentos, instruindo a ação com a demonstração de que você já tentou obter administrativamente. Paciência, vamos lá. E o pedido de astrente, se não entregar e tudo mais, né? Por que é importante saber isso? Por que a gente quer ter esses documentos? Qual é o objetivo de ter esses documentos? Ora,
para a gente poder fazer a contabilidade da coisa. Tem que ver o seguinte, olha, eu tomei 50 mil emprestado, já paguei X, Y, Z, meu saldo é para ser 35. Estou falando números aleatórios aqui, né? Tá, e quanto é que está aparecendo aí? Não, está aparecendo 55. Mas como assim? Eu tomei 50, já paguei tudo. Era para a gente poder fazer essa matemática, para a gente poder demonstrar, né? E aí, inclusive, a gente poder, de novo, fatos e dados, né? Assim como eu estava falando ali falando antes sobre a questão do Banrisul, trabalho que eu pedi para a Priscila me ajudar, para levantar os fatos e dados, as evidências, né? A gente tem que trabalhar com evidência, né? Para poder dizer, né? Saber exatamente, né? Tem uma clássica expressão que é fixar o quantum debiatur, né? Saber exatamente quanto é que o meu cliente está devendo, né? Esse é direito nosso saber. Deixa eu ver, Priscila, quer falar? Não estou te vendo mais aqui. Vi que a galera está conversando aqui. Oi. A minha internet está um pouco ruim, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está dando para ouvir com boa vontade, mas siga lá. Diga. Não, está dando. Tá dando. Não, eu ia falar da questão de ontem também, da comissão, né, que foi muito engraçado o que aconteceu, porque, na verdade, assim, acho que aquela pessoa que se ofendeu, né, ela não está nem por dentro do que está acontecendo, para dizer que o banco... Provavelmente. Porque o banco realmente cumpre... Não, isso é assim... Mas, enfim, né, a gente segue na luta. Mas o que eu queria falar é que agora mesmo, eu recebo todo dia, como eu já conversei, né, com o Dr. Márcio, eu recebo todos os dias, acabei de receber mais um cliente que não está conseguindo cumprir com o acordo que a gente fez no superendividamento, porque o Banrisul, ele não está descontando o acordo direto na folha, como era para ser, e está descontando na conta do Banrisul dele, que ele já não tem acesso. Então, a dívida está só aumentando, ele fez um acordo e segue recebendo ameaça de Serasa, SPC, e, enfim, esse é um dos... Até eu fiquei de listar, né, as ilegalidades que a gente tem, são muitas, com relação especificamente ao Banrisul. Uhum. Sim. Por isso que a ideia esse é um procedimento, né, pessoal? Assim, ó, eu sempre costumei trabalhar, assim, ó, gente, vamos lá. Outro dia eu estava falando olha só, estava batendo papo com o meu personal trainer, o cara está fazendo doutorado na área da educação física, né? E a gente falou não sei o que, plano cartesiano, né? E eu disse assim, pô, cara, o Descartes é um cara, né, velho? Olha o que ele fez, ele sistematizou racionalidade, método científico, e hoje ele está aí, né, menosprezado, né? De vez em quando a pessoa assim, pô, esse teu pensamento é muito cartesiano, né? Às vezes a gente vê as pessoas dizerem assim, né? Está muito, tipo assim, como se fosse algo ultrapassado. Mas eu sou um amante do método científico, né? Claro, a gente tem que ter, obviamente, a ponderação, o bom senso, né? E o método científico trabalha muito em fatos e dados e evidência, né? Então, e nós, juristas, né, somos pródigos em criar retórica, estabelecer retórica. Lá acho que é importante a gente compartilhando alguns elementos desse encontro que nós tivemos ontem lá na comissão da OAB. E daqui a pouco a gente trouxe a situação concreta, né, situações, né, de pessoas que estão tendo 100% dos seus rendimentos retidos, né? Daqui a pouco a discussão descambou para uma discussão teórica. Não, pois realmente, o superendividamento é uma situação que é multifatorial, não é? Porque a situação econômica do país, não sei o que. Cara, velho! Aí assim, ó, aí eu me segurando, a Priscila acompanhando lá, né? E eu disse, gente, eu invoco aqui o Betinho, né? Dizia lá na época da Fome Zero, né? Quem tem fome tem pressa, né? Tudo bem, nós tem campo para a gente poder teorizar, né, definir, até para a gente refletir melhor, para que essa reflexão se reflita na praxis novamente, ok. Mas a gente tem situações de urgência que estão postas aí, né? Então, é isso que a gente tem que direcionar. Então, nada melhor para a gente direcionar isso, para a gente reforçar a nossa argumentação do que fazer fatos e dados. Deixa eu ver o que estamos discutindo aqui o que vocês estão fazendo aqui. O José Vilmar. Tem muitas financeiras operando crédito consignado. Curiosamente, tem solicitado que o consumidor consulte o extrato o registrado, o SR. Lá não consta informação de endividamento do consumidor junto a essas financeiras. Isso que configura uma agiotagem disfarçada. Sim, muito provavelmente, né? Porque, vejam, o que é o SR, né? Não sei se todos aqui estão a par, mas me desculpe aqueles que já sabem, mas a gente vai também alinhando o conhecimento, né? O SR, o sistema de crédito lá do Banco Central, também é conhecido como registrato, né? E todos nós temos, se você botar aí registrato do Banco Central,
todos nós temos acesso ao nosso CPF ou ao CNPJ, de quem tem CNPJ, né? A gente acessa, a gente se autentica lá pelo gov.br, é uma informação sujeita a sigilo bancário, né? Por quê? Porque a gente tem acesso ao que o Banco Central está vendo, nossa informação, com base nas informações que as instituições financeiras reportam para o Banco Central, né? Periodicamente, muitas são mensalmente, mas outras periodicidades, mas mensalmente as instituições são obrigadas a reportar ao Banco Central, dentre outras informações, quais são os saldos devedores, né, das operações de crédito. Isso é uma maneira, né, para o Banco Central poder fazer a sua regulação macroprudencial, estimar o risco sistêmico, todas as funções, né, próprias de uma autoridade monetária como o Banco Central. Então, e aí o Banco Central pega essa informação que ele consolida para ver o mercado como inteiro, mas ele disponibiliza para consulta individualizada, seja no CPF, seja no CNPJ, né? Bom. Não, e assim, só para reforçar, Márcio, que a questão do registrato, que é uma informação, se você pegar lá o registrato, você vai ver que é uma informação simplória, é uma informação bem básica. E por que isso, né? Lá no GT, no grupo de trabalho lá do CNJ, a gente tem um membro do Banco Central, que é o Stan, e a gente conversando com o Stan sobre isso, né? Porque a ideia do GT, num primeiro momento, sugestão nossa até, foi que o Banco Central tivesse, já que ele regula o mercado financeiro, sobretudo dos bancos, é que ele criasse, na verdade, dentro do Bacen, um sistema semelhante ao registrato que pudesse contemplar todos os contratos celebrados com o consumidor, com as financeiras, né? Porque aí você teria os órgãos públicos, através da autorização do próprio consumidor, você teria acesso a toda essa documentação do consumidor, ou seja, todo o contrato ficaria registrado nessa plataforma do Bacen. E aí o Stan estava nos explicando, assim, quando o registrato ele surgiu, ele não foi para informações do consumidor, né? Como o professor Márcio está dizendo, o registrato, a ideia dele central é regulação e, sobretudo, para que o banco veja a capacidade de financiamento daquele determinada instituição financeira. Então, na verdade, quando o Banco Central cria o registrato, ele não cria para criar uma informação para o consumidor. A gente acaba utilizando essa informação porque está lá, né, como uma informação oficial do Banco Central. Mas ela não tem o condão de demonstrar a capacidade de endividamento do consumidor. A finalidade do registrato é mostrar como aquela instituição está fornecendo crédito no mercado. Qual é para que o Banco Central verifique se os bancos estão saudáveis economicamente, porque lá ele vai saber, nós não conseguimos essa informação, mas o Banco Central vê, por exemplo, quanto que o Banco do Brasil capitaneou no mercado, quanto que ele emprestou de dinheiro no mercado, porque ele pode ter emprestado muito além do que ele poderia emprestar. Então, o Banco Central cria o registrato com esta finalidade. O que a gente tem demandado do Banco Central é que ele tenha agora informações para os consumidores, para que a gente saiba, de fato, o endividamento do consumidor. E que ele obrigue os bancos a colocar na plataforma do Banco Central os contratos, para que não tenha que solicitar no Banco Central, nos bancos, os contratos que foram celebrados. Até porque, na grande maioria das vezes, e aí não só no superendividamento, mas nos contratos bancários, a gente tem ali uma espiral de contratos. A gente vai ter 7, 9 contratações que são decorrentes da primeira contratação. Tá? Aliás, essa é uma dica, assim... desculpa estar te interrompendo, tá, Márcio? Não, perfeito, maravilhoso. Mas é porque essa é uma dica importante, tá? Eu vou ver se eu faço até alguma... Como é que fala? Não a petição em si, mas algum módulo de petição sobre isso. Porque muitos juízes não sabem disso. Eu fui dar um curso lá em Rondônia, os juízes não sabem disso. Porque quando você pega lá um contrato, e aí isso é importante no superendividamento, você vê que você informa para o magistrado que o seu cliente tem 9 contratações de empréstimo. 9. O que eu já vi várias decisões? Poxa vida, mas esse consumidor também, né, sabia que já estava endividado, sabia que ganha pouco, como é que ele faz 9 empréstimos?
Primeiro que nunca é o olhar para o banco, por enquanto, né? Nunca é o olhar... Peraí, mas o banco também emprestou. Hoje existe um crédito responsável. O banco é que tem que analisar a capacidade econômica financeira do consumidor. Então, a responsabilidade é do banco. Mas mais do que isso, nessas ações é mostrar que ali é o que a gente chama de espiral do crédito. Eu já vou deixar aqui o pessoal falar. O que é o espiral do crédito? É que nós temos 7, 8, 9 empréstimos que são decorrentes do primeiro. Então, ele pega o primeiro, aí o banco atormenta a vida dele para que pegue uma condição melhor, para pagar aquela e sobrar mal um troquinho quando sobra. E aí ele vai numa espiral. Ele não sai disso nunca. Porque o banco, quando vai liberando a margem, sobretudo consignado, já oferece uma para complementação da margem. Então, não são assim 9 empréstimos aleatórios, como se ele tivesse pego 9 recursos separados e pôde o primeiro comprar um carro, o segundo uma geladeira, o terceiro ele fez uma viagem. Não é isso. Na verdade, ele praticamente não usufruiu do dinheiro. Ele está nessa espiral para pagar crédito. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante demonstrar para o magistrado. Ele não sabe disso. Então, dá uma impressão que o seu cliente é meio que um fanfarrão. Ele está super endividado porque ele deliberadamente se endividou, porque ele foi lá e pegou empréstimo. E não é verdade. Né? O magistrado ele não sabe dessa realidade. Então é importante que a gente que trabalha milita nessa área, e isso é uma dica também para o direito bancário, porque às vezes não está super endividado, mas ele tem lá uma espiral. Então, às vezes, por que eu fiz essa requisição para o Banco Central? E por que vocês devem? Esse é um tópico que a gente vai abordar isso em aula, como pedir essa documentação, né, dos bancos, mas por que vocês têm que pegar todos os contratos? Porque vocês têm que saber lá a origem do que ele já pagou, do primeiro contrato. Às vezes, esse contrato aqui final é só a ponta dele. Peraí, mas qual é o histórico que decorreu essa dívida aqui? Pô, decorreu do contrato lá atrás, que depois teve esse contrato que pagou esse e sobrou isso, depois teve esse contrato que pagou esse e sobrou isso. Então, isso é muito importante. O banco vai fornecer isso para vocês? Não, a gente vai abordar isso numa aula específica aqui, porque o nosso tempo já está caminhando para o fim. Mas é importante que demonstre isso no processo, para que, se for o caso, o juiz intime o banco, ou pelo menos o banco não vai juntar mesmo assim, já estou adiantando spoiler, mas que já cria uma presunção favorável ao consumidor, já cria-se uma inversão do ônus da prova. Então, essas informações para o advogado, ela é fundamental, tá? Com relação a essa questão do registrado, porque eu peguei esse gancho, porque é uma informação importante, né? Parece que o registrado é uma informação para a gente poder... Não, ela é informação para o Banco Central saber, ela não está preocupada em saber qual é o nível de endividamento que eu tenho. Ela só quer constar. Por que consta meu nome? Por exemplo, meu nome consta lá, porque eu tenho uma dívida imobiliária. O apartamento que eu moro hoje, em parte dele é financiado. Aí meu nome está lá, porque o Banco do Estado do Espírito Santo financiou uma parte desse apartamento para mim. Mas ele não me mostra a capacidade financeira que eu tenho, o grau de endividamento que eu tenho, outras dívidas que eu tenho, as dívidas financeiras. Então, o que a gente quer propor ao Banco Central, e aí já falando para vocês numa dimensão mais macro, mas só para vocês entenderem, é que o Banco Central controle todas essas concessões de empréstimo e tenha esses dados seguros para que o consumidor possa se valer desses dados numa ação de revisão bancária, numa ação de superendividamento, tá? Segunda coisa, Márcio, já aproveitando o gancho aqui, antes de deixar o Zé Mar falar, é a questão, gente, da sanção, da audiência, que foi noticiado aí o STJ ontem, né, hoje ontem, que entendeu que não cabe a sanção pela não cooperação, digamos, né? Porque simplesmente aparece na audiência e ele não oferece nenhuma proposta. Veja, é uma decisão ainda de uma turma do STJ. Nós tivemos, eu vou colocar para vocês o voto vencido da ministra Nancy Andrighi lá no grupo de WhatsApp para vocês, tá? Depois vou colocar na plataforma também, fiquem tranquilos, que às vezes no grupo se perde. A ministra Nancy Andrighi entendeu de maneira diferente. Esse artigo que eu botei para vocês no chat, sobretudo do Conjur, eu falo da atuação da magistrada Karen, lá aí de Porto Alegre, tá? Onde o Márcio tá. Essa atuação foi muito interessante, porque a partir do momento que a Karen começa a sancionar os bancos pelo não oferecimento de proposta, o próprio Banrisul muda a postura
E eu mostro nesse artigo que há um aumento exponencial de proposta de acordo. Então, nós temos que trabalhar, às vezes, no superendividamento e também no direito bancário com dados. Dados. Isso é importante. O magistrado, às vezes, se convence com dado. Retórica jurídica é bonita? É bonito, é lindo. Funciona? Às vezes funciona, mas às vezes funciona não. Tá? Migalhas aí eu coloquei também para mostrar o princípio da obrigatoriedade da repactuação. Tem juiz que não entende isso, não. Ele não consegue enxergar essa obrigatoriedade. É o que eu tenho falado para as pessoas. É um processo que nós estamos vivendo, e aí específico do superendividamento. Um processo. As pessoas estão construindo a mentalidade ainda. Isso foi na França, isso foi nos Estados Unidos. Quando a magistratura enxergar, e assim, eu tenho uma convicção que eles vão enxergar isso ainda, porque é uma bolha que precisa ser tratada, que precisa ser resolvida, quem tiver com essa mentalidade mais acurada, quem tiver entendendo o que é o superendividamento, quem tiver domínio sobre essas técnicas, vai navegar. E aí eu acho que tem uma possibilidade da advocacia aí dar um grande boom, né? É o que realmente eu acredito. Veja que há já magistrados sensíveis. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu vou até subir ainda, eu até conferi agora, não subi, eu vou subir uma apelação lá em que eu abordo essa questão. Então, quando o juiz, por exemplo, ele não aplica, ou ele não aplica o procedimento, ou tem audiência e ele simplesmente extingue o processo porque ele não passa para o compulsório, ou tem audiência e ele entende que não é superendividado, um dos pedidos que eu estou tentando fazer é exatamente esse. E aí eu estou trabalhando nisso, que é peçam a sanção. Tá? Não desanimem, não. Não é porque o STJ entendeu. Não, é uma turma do STJ, não foi repetitivo, não foi nada. E nós temos ali dados, ainda simplórios, já nesse artigo do Conjuro eu mostro isso, que quando há uma postura diferente do magistrado, empiricamente, faticamente, isso tem um resultado. Os acordos em Porto Alegre, do Banrisul, que é um banco realmente que não tem uma preocupação tão grande assim com o consumidor, se mostraram por quê? Porque quando ela ia lá na CARE, né, com a juíza, com a magistrada, porque lá em Porto Alegre, né, Márcio, existe uma especialização, né? Não é uma obrigatoriedade, mas todo magistrado que recebe, existe a CARE passou, eu não sei se é uma resolução, uma portaria do Tribunal de Justiça, em que o magistrado, quando ele recebe uma demanda de superendividamento, ele pode remeter a esse núcleo especializado. Então, na verdade, na prática, nenhum magistrado quer ficar com uma ação de superendividado. Existe lá um núcleo, ele remete para o núcleo. Então, a Karen está sozinha com não sei quantos mil processos de superendividamento. Isso é muito bom porque a gente cria uma especialização. A gente cria uma uniformidade, pelo menos, no procedimento. Para o bem ou para o mal. Tá? Priscila está dizendo aqui, 12 mil. Para o bem ou para o mal. Mas cria uma especialização. Vocês que são advogados, pelo menos, ou defensores, o que for, sabe qual é o procedimento que você vai encarar. Você sabe o que está te esperando. Então, essa é a ideia. Então, a iniciativa da CARE foi muito benéfica. O RTJ entendeu, e aí o ministro, nesse encontro lá na Defensoria, o que ele disse? Que seria ativismo judicial. Eu não sei se é porque o voto dele ainda eu não tive acesso. Eu tive acesso só ao voto da ministra Nancy Andrighi. Mas o do ministro Cuevas não tive acesso. Provavelmente ele mencionou isso, porque ele mencionou isso na palestra no dia seguinte. Né? Ele tinha dado, o julgamento foi na quinta, o evento foi na sexta. Na sexta ele mencionou, falou, olha, eu entendo que seria um ativismo judicial, ou seja, ele extrapolar a interpretação da lei. Mas eu acho que dá, eu defendo, né, nesses artigos aqui que eu coloquei, que existe uma cooperação, porque senão o próprio legislador não teria colocado uma audiência conciliatória. Foi então só pro forma. Quer dizer, hoje não existe um direito só que a gente vai lá para participar. É um participar cooperativo, porque senão não faz sentido, né? Colocar instrumentos, procedimentos que sejam simplesmente só para constar, principalmente no superendividamento, onde a ideia é a repactuação. Porque, por exemplo, se a gente for lá na França, se a gente for nos Estados Unidos, mas vamos falar da França, que é um modelo que a gente procurou copiar, como é feito nas comissões de superendividamento lá, no modelo extrajudicial, no modelo do executivo, quando o credor vai lá, ele não vai lá, tipo assim, vou ver se vou negociar. Meu amigo, ou negocia, ou você vai ser colocado no acordo. Resolve. Ou você resolve por bem, ou resolve por mal. Lá não tem saída. Então, o consumidor francês superendividado, quando ele vai para a comissão e a comissão acolhe dentro dos requisitos, ele sabe que ele vai sair ali com acordo.
Ele sabe e vai sair com acordo com o mínimo existencial. Ele pode ter que cumprir curso de educação financeira, ele pode ter que deixar de fazer compras no cartão de crédito, ele pode ter que ter, inclusive, uma série de condições. Tá? Não tem problema nenhum. Lá na França eles impõem condições. Não é essa beleza toda, não, que a galera acha. Ah, o cara está super endividado, se livra disso, faz um plano de pagamentinho e depois pode comprar de... Não é assim, não. O negócio lá é severo. Tanto que ninguém quer entrar nessa brincadeira de super endividamento, não. Tá? Isso aí é papo para boi dormir. Então, eu acho que a gente vai chegar lá, mas a gente tem que construir. E o trabalho, né, que o professor Márcio sempre fala, o trabalho, ele é feito pelo advogado. Quem que chega nas demandas? Como é que nós vamos chegar a essa questão mais estruturada de mostrar para o Cuevas que não é, na verdade, ativismo judicial? É fazendo um bom recurso, é fazendo um bom recurso especial, é trabalhando desde a origem, né? É talvez tendo essa iniciativa que a gente está tendo aqui, né? Iniciativas daqui saindo para outros lugares, né? Procurando atuar em demandas coletivas, procurando ter uma atuação institucional. Enfim, eu acho que é isso. É essa construção que eu acho que é importante. Mas para finalizar, eu acho que esse que é o grande ponto aí da gente ter uma atuação mais estratégica, tá bom? Vamos deixar o José falar aqui, e aí eu te passo de novo aí, Márcio, que eu acabei de interromper aí. Maravilha. José Vilmar, tá aí? Do Lhuma. Estão me ouvindo? Sim. E? Viu, professor? O senhor comentou aí sobre o Resistrato, Sim. né? Que ele é mais uma informação para o Bacen saber a capacidade dos bancos. Só que para isso aí, os bancos têm que informar todas as operações de crédito do consumidor, do cliente. Eu fui bancário, para você ter uma ideia. Eu sou aposentado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, quando ele vai fazer uma análise de um cliente, uma análise de avaliação de risco do cliente, o Banco do Brasil ele consegue, o sistema do banco, ele entra no Bacen e puxa todo o endividamento do cliente, tá entendendo? Para ele rodar essa análise de crédito. É claro que o Banco do Brasil, quando ele busca lá no Bacen, ele não consegue identificar, ele não puxa especificando a operação do banco X, do banco, ele puxa o endividamento total. E o sistema do banco, ele roda, ele faz a análise de capacidade de pagamento e para cartão de crédito, empréstimo. Então, eu tenho um caso aqui em Mato Grosso, tem uma financeira aqui, que eu estou orientando os consumidores a buscar do Bacen as informações de endividamento dele. E essa financeira não informa para o Bacen essas operações. Isso aí compromete a segurança do sistema financeiro. Por quê? Eu estou citando o exemplo do Banco do Brasil. Ele vai lá, vai fazer uma avaliação de risco de um cliente e essa financeira omite essas informações. O que acontece? Essa avaliação de risco que o banco faz, no exemplo aqui, o Banco do Brasil, ela está contaminada. E outra coisa, quando o Banco do Brasil, eu estou citando o Banco do Brasil como exemplo, né? Ele faz essa análise de avaliação de risco do consumidor, que a financeira não informou o endividamento dele lá no Bacen, o banco ele pode gerar fazer uma análise de risco e sugerir para ele falar que ele tem capacidade de pegar mais empréstimo. Por quê? Porque a financeira omitiu a informação lá do Bacen. Eu vejo isso aí como uma agiotagem disfarçada, tá entendendo? Eu estou até vendo, eu estou com um caso aqui já na justiça, e eu sugeri para o juiz para notificar essa financeira para ver por que ela não está informando essa operação de crédito do Bacen, certo? Outra coisa que o senhor colocou aí, que é com relação à espiral de endividamento do consumidor. Você fez uma colocação muito bem feita. E eu acho que antes de ingressar com essas ações de superendividamento, né, tem que analisar essa espiral de endividamento do consumidor. Veja bem, eu vou citar, eu estou com vários casos aqui em Mato Grosso, é o seguinte, ó. O senhor citou aí, para pegar a cadeia de contrato tá para trás. O que essas financeiras faziam lá atrás? Os bancos faziam lá atrás, né? O cliente contratou um empréstimo lá em 2015. Daí, um ano depois, esse banco, ele renegociou essa operação, refinanciou, rescalonou. Só que quando eles fazem o rescalonamento lá atrás, eles não trazem o saldo devedor para valor presente.
faltava lá, por exemplo, 50 parcelas de R$1.000. Eles pegam 50 parcelas vezes 1.000, 50 mil. E pega esses 50 mil e refinanciam eles, não traz para valor presente. O saldo devedor, quando ele renegocia lá atrás, não é os 50 mil, 50 parcelas vezes R$1.000, não. O saldo devedor deveria ser 20 mil, 30 mil, dependendo da taxa de juros e do prazo remanescente, tá entendendo? Aí é que está a origem desse superendividamento, pelo menos aqui em Mato Grosso. Se você pegar a cadeia de contrato para trás e for buscar o saldo devedor no momento em que ele renegociou, reescalonou, o saldo devedor ele está contaminado, ele está inflado. Porque lá atrás eles não pegaram o valor presente das operações. Eu falo isso porque eu tenho analisado vários casos aqui, inclusive quando eu era bancário no Banco do Brasil, como eu tinha muito contato com o cliente, eu ficava curioso com isso aí e eu pedia para eles trazerem para mim as informações, tá entendendo? E tem vários casos. Então, a origem do superendividamento hoje no Brasil está, em grande parte, alicerçada nesse reescalonamento, nesse refinanciamento, tá entendendo? Que eles faziam lá atrás, eles não traziam para valor presente. Então, primeiro tem que analisar isso aí, buscar essa cadeia de contrato, analisar no momento que foi feita a renegociação, ver qual que era o valor presente, trazer para valor presente, certo? Era isso que eu queria colocar. Tá? É ótimo, ótimo. Sobre todas as considerações, Vilmar. A primeira, de não constar no registrado, tem que ver o seguinte: se de fato, tem que ver que instituição é essa, de fato é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, isso é grave. Então, teria que sugestão é registrar uma reclamação lá no Banco Central também. É porque as financeiras, na verdade, elas não estão vinculadas ali a grande parte ao Banco Central, né? Pois é, a financeira, o que existem são instituições de pagamento ou, eventualmente, também empresas que elas formalmente são correspondentes bancários, elas operam em nome próprio, mas com convênio com alguma instituição financeira, né? Então, ela está fazendo um processo de correspondente, mas deveria aparecer, nesse caso do correspondente, que tem formalmente correspondente, mas se apresenta como uma instituição financeira, deveria aparecer no registrado a operação em nome da instituição com que ela tem convênio, né? Professor, só nesse caso que eu citei aqui, a financeira ela é autorizada a funcionar pelo Bacen. Se ela é autorizada a funcionar pelo Bacen, ela tem que registrar essa operação no Bacen. Então não é a lojinha de consignado. E a financeira, ela tem que aparecer a operação do Bacen. Outro detalhe aqui, mais uma informação. Então, só seja bem objetivo, Vilmar, para a gente poder ir adiante. Dá um detalhe bem rapidão para nós, para a gente poder ir adiante. Não, estou dizendo o seguinte, que nesse caso que eu citei, a financeira ela está autorizada a funcionar pelo Bacen. Se ela está autorizada a funcionar pelo Bacen, ela tem que prestar informação ao Banco Central. Não é a lojinha de consignado que fez a operação, é a financeira. A lojinha de consignado, ela opera em nome da financeira. Por isso tem que fazer a solicitação para que o Banco Central, inclusive, faça uma fiscalização, né? Acho que você está correto quando pede que o juiz oficie o Banco Central, mas até para agilizar isso, a sugestão que eu escolhi é fazer a reclamação lá, porque aí, de fato, há uma irregularidade, né? E desculpa eu te acelerar, porque eu quero falar do outro ponto que você trouxe também, que é importante, que eu acho que a Cíntia também trouxe aqui, ó. O colega José trouxe uma realidade comum. Quando ocorre a renegociação, não faz liquidação antecipada do contrato. Renegociam pelo valor futuro, adicionam mais encargos. Tem clientes casados por dívidas que iniciaram há mais de 20 anos. Por isso que é importante, o que eu ensino lá nos meus programas do Livre Juros, que eu chamo isso de reconstruir a cadeia contratual, né? Buscar desde a origem lá. Neste sentido, pessoal, é que a prova pericial é importante, o laudo pericial é importante. Eu sou um crítico de perícias, tá? Da maneira como popularizou aí, né? Chega para mim aqui casos assim, tragédias de pessoas que pagam, às vezes caso grande, que a gente atua aqui no escritório, tem gente que paga R$20 mil numa perícia totalmente furada, que tira a capitalização e aplica o método Gauss, porque eu estou afim, né? Gauss é juros linear, não tem, não é mais o caso, né? E também aplicam, existe uma decisão, professor Leonardo, lá do início desse século que nós estamos, do STJ, isolada, até não me lembro quem é o ministro, mas que nunca mais teve assim, que definitivamente não é jurisprudência. Porque jurisprudência não é uma decisão, né? Vou colar uma jurisprudência. Não. Jurisprudência é o conjunto, é uma tendência, né, de entendimentos, né?
Então, não é entendimento jurisprudencial. Existe uma decisão lá que diz o seguinte no STJ. Não, se o banco cobrou juros a mais, né, se tem que restituir, cobrou valores a maior, a repetição de indébito tem que ser corrigida, atualizada pelos mesmos índices que o banco cobrou. Ou seja, se o banco cobrou lá 3% ao mês numa operação, sabe, de capital de giro ou de empréstimo pessoal, 3%, e se cobrou valores a maior, ao recalcular, o que o banco tem que me devolver dinheiro, eu também posso aplicar os 3%. Ora, por mais que a gente ache legal, bonito, isso não existe, isso não é realidade. Por quê? Por mais que a gente goste ou não, a gente tem que também trabalhar com a legalidade, né? E os bancos, sim, porque tem toda a lei lá, 4594, acho que é, enfim, a lei que instituiu o Banco Central, que instituiu o mercado de capitais. Sim, os bancos podem cobrar juros acima do limite legal, do que está posto no nosso Código Civil, que foi recentemente alterado, que o projeto do novo Código quer alterar de novo, né? Os bancos podem cobrar, os bancos não estão... os juros que os bancos podem cobrar são limitados. Nós, pobres mortais, gostemos ou não temos essa liberdade, né? Então, assim, eu vi um laudo aqui que a pessoa chegou esfregando as mãos, professor, eu quero entrar com essa ação que eu tenho 200 mil para receber de volta do banco. Eu olhei aquele negócio, desculpa, não vou poder atender, né? E a pessoa ficou brava, mas como assim, professor? É causa ganha, tá aqui, entra logo com essa ação, eu quero pegar esses 200 mil que eu tenho para receber. Não tem, amigo, desculpa, não tem. Então, assim, eu fui por esse caminho para dizer que sou muito crítico a laudos, mas aqui, Cíntia, Zé Vilmar e colegas, aqui faz muito sentido, sim, fazer uma investigação pericial e aí, sim, buscar esse levantando para aquilo que eu falei lá no início. Tá, mas quanto é que é de capital mesmo? Isso a gente pode trabalhar ações de superendividamento, professor Leonardo e colegas, né? Principalmente na segunda fase ali, né? Inclusive, quando vai se fazer uso do administrador. Vamos avaliar, então, isso são questões, inclusive, para quesitos de perícia. Vamos apurar efetivamente qual foi o capital que eu tomei ao longo da minha relação com o banco. Isso tem como uma perícia, aponta, é só procurar lá os lançamentos de crédito, quanto é que entrou na conta, quanto é que entrou na conta, né? Se aquele crédito não é uma renegociação, mas quanto é que entrou e saiu o líquido ao longo do tempo. Foi 100 mil reais, beleza, foi 100 mil reais, né? Tá, mas ao longo do tempo, quanto é que eu paguei? Paguei, vai aplicando. Isso dá para construir. Isso sim tem que construir. Para daí sair dessa manobra aí, Zé Vilmar, que você trouxe muito bem colocado. Tá? Bom, são 11h23, a gente está com o tempo voando, né? Para onde é que a gente vai aqui? Vamos ver uma questão. Bom, a gente estava tratando ali sabe o que eu estou fazendo, professor Leonardo e colegas? Eu estou assim, estou tomando estou anotando aqui, estou copiando o que está no chat para a gente criar um histórico disso aqui, para depois a gente não perder questões, né? Por exemplo, a Júlia trouxe aqui, ó. Deixa eu só complementar uma questão prática aqui, Márcio, que o Zé Vilmar trouxe. Essa questão do banco não poder, muitas vezes, ter olhar a capacidade econômica por algum dado que ainda a financeira não passe, enfim, isso não pode ser usado num processo para dizer que o banco, então, não tinha condições. Eu acho que é importante isso, porque se o banco vier com essa alegação de que o banco não tinha todas as informações para analisar a capacidade financeira do consumidor. Espera aí, você perguntou para o consumidor? Você fez alguma pergunta específica para o consumidor? Quais as dívidas que o consumidor tinha atualmente? Porque o banco hoje ele pode fazer um relatório, colocar para o consumidor lá dizendo se tem outras dívidas com outras instituições, com agiotas, com bancos, quer que seja, para analisar a capacidade financeira e o consumidor assinar. Então, ou seja, o banco ele pode, né, assim como a questão hoje do plano de saúde, se tem doença pregressa ou não, que a jurisprudência entendeu que é responsabilidade do plano de saúde verificar se foi perguntado ao consumidor se ele já tinha uma doença, esse ônus é do plano de saúde, cabe a mesmo ônus aos bancos, às instituições na concessão do crédito. Então, só estou dizendo isso para que, num processo judicial, essa alegação de que o banco, quando for colocado a questão da responsabilidade do crédito, ele não venha dizer que ele não tinha todas as informações possíveis. Não. Se não tinha, deveria ter, ao menos perguntando para o consumidor. Isso aí. Vamos aproveitar o seguinte, até eu dei uma espiada quando o professor falava, vindo no grupo ali que
que o Guilherme postou um print. Vamos fazer o nosso momento blogueiro, o que é importante, e é importante assim, pessoal, né? E aí também aqui é um convite, uma colocação assim, ó, de a gente, aqueles que têm sua presença digital, tem seu Instagram, vamos divulgar esse movimento, né? Esse espírito, acho que a gente precisa tornar conhecido isso que a gente está fazendo, tá? Então, a Priscila está na área aí, a Priscila também eu sei que é uma blogueirinha de primeira linha, aí o professor Leonardo nem se fala, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou compartilhar aqui a tela. Onde é que está aqui? Ó, cadê? Janela. Muita calma nessa. Ah, tá, peraí. Quero compartilhar aqui, ó. Peraí. Só um pouquinho, galera. Aqui. Agora consegui. Vou fazer assim, tá? E aí, todo mundo que está aqui tem a possibilidade, né, de ajustar ali clicando naqueles 3 pontinhos, alterar o layout para deixar bonitinho, tá? Dá para ocultar os blocos que estão, os colegas que eventualmente estão sem vídeo e tal, né? Então, vou sugerir assim, ó, façam print da tela, né? Vejam como acharem melhor aí, ou print da tela, ou então, como é que chama? Captura, né? Foto, como a Deolina está fazendo aí, que eu estou vendo, né? Eu acho que isso também é importante. Nós vivemos num mundo, né, em que a presença digital é parte da nossa vida, né? Então, eu vou pedir, né, essa sugestão. Não sei que para mim aqui não comportando. Tá, peraí. Não, mas tá dando, tá aparecendo aqui. Ah, tá, agora apareceu mais bonito. Eu até vou fazer, deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Isso aí. Então, enfim, nosso momento blogueiro aí, eu pedi então, né, quem né, sente-se à vontade a fazer isso aí, poste lá, né? Isso faz parte do nosso, né? Faz parte do nosso show, né, professor? Assim, com essa ideia realmente que a gente decidiu ampliar para dar acesso a novas pessoas, eu acho que esse é um movimento interessante, né? Poder... lá, enfim, né? Sabendo sempre que essa comunidade aqui vai ser a comunidade estratégica de ações, né? Como a gente tem visto aí, tem advogados, tem pessoas que querem conhecer e tem pessoas que já trabalharam em bancos, né? Como falado hoje aí, que para nós é super útil, super válido. Isso é muito rico, enfim, mas eu acho que é isso. A ideia, né, pessoal, é que todo mundo, né, que está aqui, vá colhendo esses subsídios, essas reflexões, né, o ideal é que isso vá, em algum momento, refletindo né, nas suas manifestações judiciais, porque a ideia é aquilo, quando a gente estava falando da questão de subir os recursos, a gente ir qualificando esse debate, né, tornando ele melhor, porque mesmo os magistrados, como são seres humanos, assim como nós, por incrível que pareça, não, brincadeira, né? Pô, né? São seres humanos, né? Os próprios ministros do STJ também, por mais que, né, enfim, tenham toda uma bagagem de conhecimento, são sensíveis. O professor Leonardo comenta isso, né? Vai dar palestra para magistrados e alguns dizem, mas não sabia desses detalhes da lei, e é isso mesmo. Então, a gente tem um trabalho também, no sentido positivo, assim, de evangelizar, né? Então, eu vejo aqui que a Júlia, pode ser, a Júlia tem, né, falando, a Júlia, a Adriana no Sergipe, né, então vários colegas trazendo dificuldades, esse é também um dos propósitos da gente fazer esse esforço aqui. Então, em alguma medida, trazendo ali os desafios que não são ignorados, que a gente vem acompanhando em outros grupos que a gente, né, acompanha aí, os desafios que a gente está tendo na resposta jurisdicional, em especial no tema do superendividamento. Hoje a gente está dando um foco importante aqui no superendividamento, nossa comunidade para tratar de direito bancário e superendividamento, acho que esse é um tema candente, né? A resposta do Poder Judiciário tem sido desafiadora, né? Seja em função da questão da aplicação do decreto, né, dos R$600, seja, enfim, de se negar a fazer a audiência de conciliação, enfim. Por isso, justamente, o que a gente tem que proceder, como é que se procede? Infelizmente, né, não há soluções prontas, não há soluções rápidas para isso, né? O trabalho é aquela da residência que o profissional da advocacia precisa ter, né? Então, a nossa ideia aqui é que a gente possa construir, inclusive, eu vejo, né, às vezes, nos grupos, tem um modelo de agravo para quando defere lá, a ideia é que a gente tenha, né, e a gente já tem ali, o professor Leonardo está subindo alguns modelos, algumas peças ali, a gente justamente vá fazendo, né, os recursos para ir qualificando esse debate, né, com a argumentação correta. Sim, é desafiador, o tema do decreto é desafiador porque há decisões de segunda instância, né, inclusive aplicando o decreto, né, não se desconhece isso, né, mas
ok, tá parado, acho que está parado isso, né? Não sei em que ponto que está isso lá no STF, né? Aquelas ações estão paradas, né? Então, esse debate, enfim, até outro dia eu falava isso para o professor Leonardo aí, aqui, e é nesse momento, pessoal, muito importante, sem conotação ideológica, esse, aliás, é um traço da nossa personalidade, tá? Nós somos plurais, nós não fazemos debates ideológicos aqui, já adianto isso, mas então, sem debate ideológico, feito o disclaimer, né, a gente percebe um movimento aí, né, que o governo atual vem buscando medidas para melhorar a sua popularidade, essa coisa do consignado CLT, a questão lá do fundo de garantia, né? Uma medida que seria muito boa, tinha que alguém chegar e assoprar lá para o pessoal que está, para o Lula e companhia, né? Cara, revoga esse decreto, velho. Tu vai ajudar muita gente, né? Põe isso aí põe na mídia, discurso, né? Enfim, esse decreto está travando a vida, né? Mas enquanto o decreto se mantém, né? Ao menos dicas de como enfrentar a matéria para o STJ. Essa é a ideia. Não, e a Adriana pergunta de agravo para essa questão do deferimento antes da audiência. O que é TA, meu Deus? Deferimento de TA. O que é TA, Adriana? Me ajuda que agora tu me pegou. Tutela antecipada, professor. Tá bom. Eu não sei se já tem lá, Leonardo, mas a ideia também a gente pode... A ideia é que a gente possa... Não, vou fazer. Ainda não tem, não. Eu tenho só do agravo da justiça gratuita. Tá. Mas eu faço lá. Vou até anotar. Por isso que é importante essas dicas, sugestões suas, as sugestões. E aquela ideia, né, pessoal? Como é natural, né? E a gente não teve uma preocupação assim, né? Como se fosse um colégio ou uma escola de inglês, né? Enfim, né? É natural que e isso é muito rico, né? Nós temos colegas aqui em diferentes estágios da caminhada. Alguns já, né? Que a doutora Sara que comentou, né, professor, que tem livro publicado, enfim, né? Então, a ideia é assim, colegas que se sintam à vontade, que tenham eventualmente peças que estão atuando, postem ali, claro. Né? Porque a ideia é a gente fomentar também o espaço para a gente fomentar essa troca, né? Bom, mas eu não quero ir embora sem cumprir uma promessa que eu prometi. Está muito rico, a interação está riquíssima aqui, né? Eu estou, inclusive, procurando, como disse, estou salvando aqui as interações para a gente depois não perder, né? E ter, inclusive, material para a gente trabalhar. Mas precificação, né? Prometi falar de precificação. Alguém tem interesse em precificação? Quem tem interesse, levanta a mãozinha só para ver. Isso é coisa de... Estou parecendo um chacrinha aqui, né? Mas vamos lá. Claro que todo mundo tem interesse. Imagino, né? A precificação, amigos e amigas, é como é que chama assim, ó? Faltou a palavra, né, dogma? Faltou uma palavra. É um estigma, é uma dificuldade que os advogados têm, tá? Isso vem de muito longe, uma questão cultural, da noção de que honorário está vinculado à honra, né? Então, é uma honra eu contar com esse profissional para me ajudar, né? Então, era comum a gente olhar historicamente, assim, né? Pô, então o cara prestava um serviço, então dava alguma coisa em troca, né? Em gratidão por aquilo, né? Tem relatos, assim, né? O cara que deu um porco, deu uma galinha, né? Em troca daquele serviço que foi prestado, né? Claro que isso, né? Se sofisticou ao longo do tempo, obviamente, né? Mas ainda é uma dificuldade. A gente tem... Porque essa dimensão, vamos chamar assim, empreendedora da advocacia, essa visão de olhar a advocacia como um negócio, né? Ainda é muito desafiadora, né? Nós temos assim, alguns pudores em relação a isso. Mas também, mais recentemente, vem se construindo o entendimento de que é, sim, possível olhar a advocacia, entre aspas, como um negócio, né? Nós não estamos submetidos às regras do direito empresarial, né? As nossas, né? A sociedade de advogados, enfim, nós somos uma prestação de serviços, né? De natureza civil, mas isso formalmente falando, né? Se a gente pensar na essência da coisa, a atividade empresarial, né? Empresa vem empresa, empreender, né? É uma, né? Empreitada, é algo, né? Não é algo estático, é algo dinâmico, né? A gente exerce uma atividade econômica, né? Então, sim, a gente pode agregar conhecimentos de outras áreas, né? Do conhecimento, sendo repetitivo aí, para a nossa atividade aqui, para agregar, para além dessa questão nobre que segue existindo, né? Nós somos
Eu descobri isso há pouco tempo, eu falo toda hora, nós somos uma profissão imperial, né? Eu descobri isso faz poucos dias, né? Profissões foram criadas no Império, né? Foram criadas, foram, né? Enfim, no Brasil instituídas, sistematizadas, né? Advocacia, engenharia e medicina. Então, sim, a gente não precisa abrir mão, vamos dizer assim, dessa solenidade que a nossa profissão tem, né? Nós estamos lá no artigo 133 da Constituição, função essencial à administração da justiça e tudo mais. Mas a gente pode agregar isso, a esfera, então vamos chamar assim, empresarial, empreendedora, por um viés saudável, não é? E que está ligado justamente com a sustentabilidade da nossa atividade. Nós precisamos, né, como diz aqui, nós vamos pagar os carnês, precisamos estar com os carnês em dia, precisamos estar com as contas em dia, né? Então, assim, ganhar dinheiro por si só não resolve as questões. O dinheiro sozinho, eu estou estudando agora, estou fazendo uma formação em finanças comportamentais, e se discute academicamente o que popularmente a gente chama felicidade. Há estudos, né, de psicologia, de sociologia, de economia também, discutindo, afinal de contas, o que é o bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo é o que, cientificamente, academicamente, se tem como a felicidade, né? E o que os estudos mostram é que ter dinheiro é uma das dimensões. É meio intuitivo isso, né? O dinheiro por si só não é suficiente, mas também, ao mesmo tempo que não é suficiente, não tem que negligenciar, né? Às vezes, por uma questão, né, de formação cultural, a gente pode ter outras dimensões. Relacionamentos de qualidade, né, uma vida saudável, né, uma alimentação, vida saudável, tem outras dimensões da vida. A questão da espiritualidade, do lato sensu, né, não necessariamente ligada à religiosidade, mas ter algo maior em que acreditar, enfim. São todas dimensões que contribuem para o aumento do bem-estar subjetivo. Mas, bom, vamos então, feito essa, né, vamos falar do dinheiro, que também é bom, né, que não é só a dimensão material, né, que não se encerra aí, mas também é importante, né. E aí a gente entra no tema da precificação. E aí, entrando no tema da precificação, o desafio, como é que eu cobro, né, principalmente como é que eu cobro de superendividados, né, ou de endividados em geral. Meu escritório que trabalha muito com endividamento, né, alguns aqui já me conhecem mais tempo, outros menos tempo, né? Mas muito rapidamente, comecei no mercado bancário com 15 anos, ano que vem vai fazer 40 anos que eu estou no mercado bancário. Não espalha, ano que vem eu faço 55 anos. Então, são 40 anos aí nesse jogo aí, né? E, então, assim, arrisco dizer que eu tenho, assim, uma vivência interessante. Alguns anos de praia ou algumas horas de voo no relacionamento com devedores, com endividados, né? E sim, existem aqueles que estão no que agora eu estou estudando nas finanças comportamentais, que estão em estado de escassez absoluta. O que é escassez absoluta? É aquela pessoa que realmente está em insegurança alimentar, né? Realmente está assim, correndo risco de vida, né? E tem as pessoas que vivem no que se chama também de escassez relativa, não é? Que pessoal está voltando. Existem pessoas que estão aí em escassez relativa, que não está assim num sofrimento efetivo, real, de estar faltando dinheiro para comida, por exemplo, né, ou faltando as questões mais essenciais, mas que a parte da situação em que se colocou, que até tem um rendimento, é uma situação muito mais circunstancial, uma questão de organização, né? E existem devedores que não estão em situação de escassez, né? Tem devedores, aí no outro extremo lá, né, tem devedor bancário que anda de Porsche, né, enfim, ou seja o que for, né, que vive uma vida sofisticada. Então, tem um espectro imenso, né, e todas essas são pessoas, e aí agora eu estou falando em precificação, não só para superendividamento, estou falando em precificação para devedores bancários de um modo geral, incluídos também os superendividados. Então, desse grande universo, obviamente, né, tem pessoas que têm maiores condições de pagar honorários, outras não. Tudo passa, amigos e amigas, pelo posicionamento profissional. Por isso que eu insisto tanto nos meus programas, né, da importância de a gente não ser um curioso na profissão, da gente não ser um aventureiro, da gente se informar, da gente se formar, da gente realmente prestar um serviço de qualidade. E a gente aqui, né, está fazendo isso também. Eu iniciei dizendo que o nosso objetivo principal aqui é prático, é pragmático, né? Não necessariamente a questão da formação, mas diz também que a questão da formação, da qualificação pessoal, acaba sendo um efeito colateral positivo do nosso trabalho aqui. Então, a arte de cobrar honorários passa, em primeiro lugar, por a gente ter
segurança profissional, né? A gente, enfim, se informar, estudar, né? Estudar, conhecer, né? Quanto mais a gente conhece, mais seguro a gente se torna, e mais a gente tem condições de transmitir é bom, né? Transmitir segurança para os nossos clientes, tá? E, obviamente, isso é uma coisa que se constrói, isso é uma coisa que se exercita, né? Então, bom, partindo do pressuposto, né? Eu estou falando aqui quase com sobrevoo nesse assunto, a questão né, do conhecimento, que te possibilita ter um bom posicionamento e ter segurança. A partir daí, eu brinco com meus alunos lá do IBJUS, que eu me autodenomino honorários iniciais de futebol clube. É uma brincadeirinha, eu gosto de trazer coisas lúdicas que relaxam um pouquinho a cabeça da gente, mas ajudam a gente a pensar. Honorários iniciais de futebol clube, o que significa isso? É política aqui do meu escritório, isso já é de muito tempo, né? A regra é que a gente não trabalha se não tiver honorários iniciais. Ah, tem exceção? Claro que tem exceção, né? Toda regra tem a exceção que confirma a regra, né? Questões pontuais, tem aqui, né, um amigo do professor, o professor Júlio é o meu pai profissional, cara, né? Aí um amigo deles, Márcio, esse cara aqui dá uma mão pro cara, tô fazendo aqui, nem trabalho muito com busca e apreensão, tô atendendo ele no busca e apreensão, aliás, conseguimos eliminar uma busca e apreensão para suspender, que não é sempre que a gente consegue. Então, esse é um cara que eu estou atendendo sem pagar honorários iniciais, mas tudo bem, é o tal do pro bono. Tudo bem, mas assim, ó, política, regra do escritório, nós não trabalhamos sem ter honorários iniciais. Ah, então vamos lá, superagendamento, como é que é? Aí, para a gente atender casos de superagendamento, a regra é o seguinte, se a pessoa, e a gente tem que ter, e aí, pessoal, aquela história, né? A gente tem que balancear a dimensão da solidariedade, né, e a dimensão da sustentabilidade do nosso negócio. Então, assim, o balizador se a pessoa não tem minimamente condições de pagar honorários iniciais, a gente recomenda que a pessoa procure a Defensoria Pública, né, ou, eventualmente, até procure algum colega que se disponha a atuar de outra forma. De novo, né, o que eu estou compartilhando com as senhoras e os senhores aqui aquilo que eu entendo como uma boa prática profissional que contribui para a sustentabilidade do seu escritório, da sua vida na dimensão material. Então, assim, não tem zero condição, está próximo da escassez absoluta, a gente orienta que procure a defensoria, procure até o próprio Sejusc, né, diretamente, ou eventualmente algum outro colega queira atender. E a partir de quanto? Qual é o mínimo? Assim, aí é o mínimo possível que a gente consegue atender aqui, ó, pelo menos R$100 por mês. Pelo menos. Esse, assim, a pessoa que está na maior dificuldade possível, né? Pelo menos, assim, não, esse é o limiar, né? Se não tem, encaminhamos, né? E aí, de R$100 a R$300, né? Pelo menos até conseguir uma redução do valor, né? Se às vezes a pessoa está com 80%, 90% dos seus vencimentos comprometidos, né? Seja obter uma liminar, né? Que aqui com a doutora Karen tem conseguido, já sei que outros estados não têm conseguido, se não for a liminar, se a gente conseguir administrativamente ou judicialmente o cancelamento das parcelas de empréstimo que são descontados na conta corrente. Porque cancelar descontos do consignado na folha de pagamento é muito difícil, praticamente impossível, né? Porém, cancelar descontos na conta corrente, sim, é possível, né? A gente fala disso em outros espaços, não vou me detalhar muito, né? Desculpa, em função do horário. E a gente, então, a gente aplica a regra padrão. Qual é a regra padrão do escritório para superendividados e para devedores de um modo geral? O parâmetro básico que a gente sempre tem na cabeça aqui, honorários iniciais, 5% do valor do débito. Vai você me cobrar 5%? Não. Digo que poucas vezes a gente cobra 5%, inclusive, mas o parâmetro inicial para começar a pensar é 5% do valor do débito. Qual o débito, professor? O saldo devedor atual. Tem superendividado aqui, a gente pega funcionários públicos e tal, gente que ganha bem, que está com mais de 1 milhão de dívida. Mais de 1 milhão de dívida. E sim, a gente parte do parâmetro de 5%, que é 50 mil. Né? Mas a gente, em casos de superendividado, a gente tem fechado honorários iniciais de 25, 30 mil reais. Seguindo aquela lógica. Poxa, agora eu estou ferradaço, não tem como. Pelo menos quanto? 300 reais, 500 reais para começo de mês. Reais, o que for, né? Depois que deu uma melhorada na vida, aumenta, né? E a gente, aí vai na sensibilidade. Então, normalmente, os casos que a gente tem desses valores maiores aí, o pessoal vai pagando em parcelas de R$1.000, né? Então, isso para superendividados. E a gente atende pessoas jurídicas, atende outras situações, a gente procura trabalhar com menos parcelas. Eu estou com um caso aqui agora de uma
uma empresa do estado do Nordeste. Eu sempre digo assim, eu só digo a região porque para minimamente não identificar, do estado do Nordeste, mas são 3 empresas, valor estimado da vida valor estimado da dívida R$2.200.000, proposta nossa inicial de honorários 85 mil para pagamento à vista ou 90 mil, sendo 30 mil de entrada e 4 parcelas de 15 mil. Então trabalhando no processo, venda complexa, como eu disse para ele, e costumo dizer para outras pessoas, né, não estamos falando de comprar 1 quilo de feijão, né, o cara vai investir, né, R$90 mil na largada aqui para nós, e sim, não é o único, né, existem outros casos semelhantes a esse, né, só que isso é uma venda complexa, então é muito comum, né, a pessoa, e tem técnica para isso, né, pessoal, a gente pode ir desenvolvendo isso, né, a pessoa precisa conversar com a família, precisa conversar com alguma outra pessoa que ajuda a decidir, né, algum sócio, né? Então, já fazendo um jabá aqui, né, professor? Então, assim, tudo isso que eu estou assim, muito brevemente falando aqui está lá na minha formação em gestão de dívidas bancárias do IBJUS. Tem alunos aqui, né? Quem está aqui, não sei se a Priscila ainda está aqui, a Priscila e outros, a Priscila é minha mentorada também lá da mentoria do IBJUS. Mas, enfim, a Camila estava um pouco aqui, acho que ela saiu, ela avisou que ela tinha que trabalhar. Isso tudo que eu estou falando aqui, muito sinteticamente, né, tá lá. Bom, então a gente trabalha, então o parâmetro inicial é 5%, e o parâmetro final é 20% que reduzir. Esse é o parâmetro na cabeça, dos honorários finais. 20% do que reduzir do débito, né? Sempre 20%, não, esse é o parâmetro para a gente começar a negociar. Tem situações que vale a pena trabalhar com 10%, 15%, né, do que reduzir do débito. Isso se aplica para o superendividamento também, tá? Deixa eu ver se o pessoal botou, não trabalha sem honorários iniciais, não está sendo muito trabalhada. Viu? A Cíntia que trabalha, né? A Regina até perguntou quanto é que a Cíntia costuma cobrar, se ela quiser compartilhar com a gente aí, é legal, essa é a troca rica do nosso trabalho aqui. Tá? Então, muito sinteticamente, né? É isso, a precificação é uma arte, né? Então, para os colegas que têm dificuldade, a sugestão que se faça é que se exercite isso, tá? Ao exercitar, eventualmente pode até ser que você perca algum cliente, e digo assim, às vezes a pessoa vai pensar assim, puxa, mas eu estou numa ruim aqui, eu vou cobrar o mínimo aqui para começar a atender, para entrar alguma coisinha no escritório. Tudo bem, cobrar alguma coisinha, baixar muito o preço, é uma aspirina, é uma meia aspirina que tu vai tomar. Vai assim, vai levemente te aliviar a tua dor de cabeça naquele momento, vai pegar aqueles R$500 do cara, vai conseguir pagar uma conta que tem ali, só que tu vai ter feito um casamento, cara. Às vezes tu pega um processo assim, tu vai ficar responsável 2, 3, 5 anos para aquele negócio. Se a gente fizer uma estimativa assim, do custo que aquilo representa no teu escritório, tu vai ter pago para trabalhar. Tá? Quer pagar para trabalhar? Beleza, ok. Livre-arbítrio, cada um faz o que quiser. Mas, se tu quer olhar o teu escritório como um negócio, algo que vai te trazer uma rentabilidade, que vai, né, possibilitar de fazer teus projetos de vida, trazer conforto para a tua família, né? E, mais do que isso, gerar um excedente, uma receita para fazer a tua aposentadoria, né? E nós que somos profissionais liberais, né? Ou a gente faz uma poupança privada, né? Ou a gente vai ter dificuldades na velhice, né? Então, se você quer construir algo que possibilite isso, né? Você tem que ter esse olhar mais comercial mesmo para o negócio, né? Começar com a Deolinda, vou dizer assim, começar com a família, né? Assim, não quer dizer que não dê, mas é desafiador, tá? É a mesma coisa de atuar em causa própria. Eu tenho uma dificuldade imensa de atuar em causa própria, inclusive a Camila, que não está aqui, ela me representa em um caso que eu tenho, que eu vou estar um pouco aqui. Eu não consigo atuar em causa própria, e te digo para todos os colegas, tá? Que atuar para familiar é parecido com atuar com causa própria. Dá para fazer? Dá. Só que é um desafio a mais, entendeu? Porque assim, talvez tenha uma dificuldade de te valorizar, a pessoa tem intimidade contigo, né? É um potencial de criar um conflito, né? Dá para eu prefiro assim sempre, né? Sempre que possível, né? Meus pais são eu vejo que eu sou uma família de bancários, né? Minha mãe é aposentada do Banco do Brasil, meu pai é aposentado da Caixa Federal. Eles têm lá umas ações judiciais, lá, tal. De vez em quando eles me comentam, eu até dou uma olhada, mas eles têm os advogados deles lá. Assim, porque misturar a relação pessoal e profissional, tem gente que consegue fazer. Eu estou dando aqui o meu testemunho de que é desafiador, né? Bom,
Então, acho que trouxe isso, né, pessoal? É uma questão de posicionamento, é um exercício, né? Pode, eventualmente, que você, no primeiro momento, até perca algum cliente, isso que eu estava falando, né? A gente tem que ter esse desprendimento, né? Como é um exercício, de, eventualmente, pode até ser que você formule e encaminhe uma proposta e daqui a pouco o cliente não feche. Isso é do jogo. Em muitos casos, é preferível até que o cliente não feche, né? Senão, você vai ter só a dor de cabeça, né? Ó, a Cintia está dizendo como é que ela cobra, dependendo do montante da dívida. Nas primeiras ações, consegui cobrar 40 mil em 2 ações, fiz acima de 1 milhão. Cobro 10% do proveito econômico, um pouco semelhante, né? E os acordos. Então, assim, é mais difícil conseguir honorários tão bons. Tá? Aquela velha história. Cíntia, eu, né, educadamente, peço licença para discordar da última frase tua, né? De que é difícil conseguir honorários tão bons. Tá, você está falando da tua prática aí. Tá, ok, entendi. Não no geral, né? Tá. Mas tudo é uma questão de exercício. E a vantagem da nossa área, indo para além do tema do desprendimento, é que sim, a gente é uma área em que a grande maioria dos casos, eles vão se resolver por meio de acordo, e o acordo diminui o prazo médio de tramitação dos casos, né? Então, a gente tem a possibilidade de criar uma recorrência dos honorários. Bom, acho que era um pouco isso que eu queria trazer sobre honorários. Se alguém tem alguma questão que queira trazer mais aí, né, sobre isso, sobre outro assunto. Professor Leonardo, como é que nós estamos de temas, de tempo? Algum colega que eventualmente queira fazer alguma consideração? E já está bem em cima já, né? Estendemos hoje um pouquinho mais aí. Acho que esse primeiro encontro aí a gente fica até com essa vontade, né, de encontrar com os colegas. Mas, assim, a ideia é a gente trazer essas dicas sempre, esses tópicos, né? E também contar, como você disse, né, Márcio, assim, com as sugestões dos colegas. Você vê que já surgiram sugestões aqui de peças, de discussões. Eventualmente, a gente pode convidar pessoas específicas. Você estava falando aí, acho que a gente poderia pensar, por exemplo, futuramente trazer alguém sobre precificação, né, de escritório. Eu sei que você tem uma especialidade nisso, mas eu falo específico, né, que dê consultoria para escritórios. Ciência profunda nisso, exatamente. Que assim, uma coisa mais ainda, eu acho que a ideia do grupo é essa, né? A gente capacitar ao máximo para a gente poder atuar de maneira efetiva. E muito assim, pessoal, né? A gente está aqui gerando subsídios, né? E vejam que a gente tem que ter a noção, a questão da comunidade aqui, que vejo, né? O programa que eu tenho, os programas que eu tenho no Imbijus lá, a mentoria, o preço regular da mentoria é R$12 mil ano, né? E aí também está numa faixa inicial de preço. Então, assim, qualquer um programa mais aprofundado, obviamente, tem um custo maior, né? Então, assim, o objetivo da mentoria aqui até tem nós também estamos falando de precificação agora, né? Tem uma estrutura de precificação mais acessível, porque a entrega também está muito condicionada, tem esse dinamismo, assim, então também tem pressupõe também uma atuação dinâmica dos seus integrantes, né? Então, assim, o que a gente está fazendo? Se você está aqui dentro dessa comunidade, está tendo a oportunidade de colher esses subsídios, né, com o objetivo de ir aplicando na sua prática. Eu sei, tem colegas, né, que a gente já falaram aqui, estão no início da prática, ok, cada um vai ter a sua realidade. Nesse primeiro momento, está sabendo muito mais para ir entendendo esse universo, mas quem já está regulado na prática, o objetivo é que vá, a partir das reflexões, dos insights, das percepções que vai tendo aqui, vá botando isso na prática, né? E vá interagindo na comunidade para que a gente vá criando essa massa crítica, essa inteligência coletiva, para a gente ir desenvolvendo isso. Um espaço de exercício profissional, de reflexão profissional, né? Tá? Nos limites do que a gente está proposto a entregar aqui. A gente até pensa, né, professor Leonardo? Só que assim, a gente também tem que se alinhar com tudo que a gente desenvolve, com nossos outros projetos. A gente até pensa em estruturar algum programa que seja possibilite ainda mais a nossa envolvimento pessoal e mão na massa. Mas aí, claro, a gente também tem que estudar a questão da sustentabilidade, né, de como é que a gente viabiliza isso, e obviamente teria uma outra precificação. A turma já está saindo aí, tá? A Regina já está, né? Nós já estamos encerrando, Regina. Valeu, obrigadão. Né? Mas acho que é isso. Para o primeiro ponto, né, pessoal, acho que está sensacional, né? Não sei quanto vocês, mas eu curti. Né? Não, foi super legal. E eu acho que agora seguimos lá, seguimos no nosso grupo lá, seguimos nas interações, né? E a gente vai, na medida que a gente vai sofisticando ali
plataforma, a gente vai comunicando, e aí a gente já fica agendado, então, já se programa, hein, pessoal? Dia 23 de abril, nosso próximo encontro, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, a gente daí divulga o link ali no grupo, tá? Já se organizem aí, tá? E sempre toda quinzena, né? Vamos se organizando aí, e aí a ideia é que cada semana seja, não conversamos ainda, não sei se vai ser comigo ou com o professor Leonardo daqui a 15 dias, mas é que a cada semana a ideia seja com um de nós, tá? Para a gente ir tendo esse momento aqui de interação. Beleza? Maravilha. Gente, obrigado. Bacana mesmo. Vamos lá. E novidade, a gente vai estar lá no grupo de WhatsApp também. Depois utilizem aí a plataforma. A gente vai estar. A ideia é a gente ir subindo materiais aí. E as sugestões de vocês vão ser muito, muito úteis, tá? Podem ter certeza disso. Isso aí. Então tá, pessoal. Bacana. Valeu, então. Obrigadão, um grande abraço a todos e seguimos juntos aí. Valeu, gente. Abração.